Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Pokémon, a aventura mística. Capítulo 281 e 282. Ponto de vista do Pokémon. Hahaha, parece que você ficou entediado. Até um Pokémon de elite pode te cansar assim. Fearu zombou de seu parceiro por muitos anos. Togekiss apenas lançou-lhe um breve olhar e respondeu: tenha uma batalha psíquica com Mew e depois lide com um poder sombrio usando Gengar. Veremos quem está bem e quem perdeu o fôlego. O grupo decidiu deixar de fora a parte de Mew, pois seus instintos básicos e de luta os alertaram de que se lutassem contra ela, mesmo que estivessem juntos, perderiam feio. O quão ruim será o resultado depende da premissa de como está o humor dela. Se ela estiver de bom humor, eles serão nocauteados com poucos ou nenhum ferimento, mas se ela estiver com raiva ou completamente irritada se tiverem sorte, morrerão sem dor ou sentirão muita dor pelo resto da vida. Pidgeot, que era o titular do treinador e também o mais forte de todos, perguntou: então ele era forte o suficiente para passar no seu teste? Togekiss suspirou e murmurou: já era hora de ele ver o mundo fora deste lugar, onde eu não estou por perto para salvá-lo ou cuidar dele. Eu arrastei por um longo tempo. Muitos Togepi de sua geração já partiram. Com seus amigos indo embora e ele ficando para trás com os mais jovens, seu humor mudou e agora ele está assim. Fearu não disse nada sobre isso e ficou em silêncio quando Neil se envolveu na discussão. Ele está triste com a mudança do filho e todos sabiam disso. Não fique tão triste. Você fez isso por ele. Você desejou um treinador forte para criar seu filho. Afinal, diferente de nós que temos pelo menos meia dúzia de filhos, você só tem ele. É perfeitamente normal que você haja assim. Chato tentou confortar o Pokémon voador fada. Ele é muito teimoso. Ele não me escuta. Ele não treina. Ele até causa caos na tribo. Se ele não fosse meu filho, ele já teria sido expulso do clã há muito tempo. Togekiss começou a fumegar com cada frase que ele proferia. Charizard bufou e disse: ele não está fazendo isso para deixar este lugar? Todos nós orgulhosamente narramos nossa aventura de vida para eles, mas nenhum deles ouviu tão atentamente quanto ele. Ele está mais ansioso para deixar esse refúgio seguro. Então ele usa essas medidas para fazer você expulsá-lo, para que ele possa sair correndo. Acima de tudo, ele herdou sua teimosia. Você acha que ele vai se acalmar e ouvir quando tiver definido seu objetivo? É isso que me deixa com medo. Eu teria deixado seguir um treinador de volta ao mundo, mas se ele não fosse bom o suficiente para ele, Togepi o deixaria. Preciso de alguém que seja teimoso, orgulhoso, bom em criá-los e que não seja muito gentil ao lidar com seus erros. Mas os tênis são muito macios e só aguentam os sapatos normais do Togepi, não do meu filho arrogante e orgulhoso. Togekiss retrucou as palavras de Charizard. Então, como está indo o teste até agora? August perguntou ao seu Togekiss interrompendo a discussão. Eles estão bem, pelo menos ainda não desistiram, afirmou Togekiss. August balançou a cabeça para as palavras de Togekiss. Você faz deles uma tarefa impossível neste teste todas as vezes. Como você espera que crianças pequenas sobrevivam com fome enquanto criam planos para escapar de sua situação difícil? Você nem mesmo deixa dicas ou mapas para mostrar o caminho. August resmungou sobre o teste difícil de seus Pokémon. Na natureza, essas coisas kind if são comuns. Você e eu sabemos que o teste de Togekiss não é tão severo, comparado à situação real. Nós vivemos um mês sem comida em nossos tempos, porque fomos feridos e você não era forte o suficiente para caçar Pokémons para nós devido à sua condição. Charizard se levantou em sua defesa. Tudo bem, mas que cenário você deu a eles? August cedeu e perguntou ao seu orgulhoso Pokémon. Elsa e Cynthia estão em uma floresta cercadas por Rattata, Beedrill, etc. Elas estão sem suprimentos e precisam chegar a uma cidade que fica a cerca de 10 quilômetros de sua posição. Quanto a Alvin, seu teste é algo especial, especialmente depois de ouvir os elogios que você fez a ele. Togekiss disse com um brilho travesso nos olhos. Esse brilho pode parecer travesso, mas na verdade qualquer um que conheça Togekiss dirá que ele tem uma longa veia sádica. Esse brilho significa que Alvin está condenado e sofrerá de algo grande. August conhecia o hábito do seu Pokémon e perguntou trêmulo. O quê? O que você fez com ele? Nada, só o teste dele é nas terras ermas. Togekiss disse e voltou a alisar suas penas. Todos eles, até mesmo Charizard que o apoiava, olharam para ele em choque e arranjo. Eles ficaram surpresos com o que ele fez, especialmente os Pokémons, pois suas ações podem condená-los a todos. Você enlouqueceu para deixar o pirralho fazer uma coisa dessas? Fearu grita com seu antigo parceiro. Todos os Pokémons agora têm diferentes níveis de expressão horrorizada pensando sobre seu futuro mais provável caso ele seja afetado negativamente por essa provação. Há algum problema com isso? August perguntou confuso com as conversas. Então ocorreu a Pidgeot que eles não podem revelar a existência de Mew para seu treinador. Mesmo se quisessem, qualquer divulgação de identidade pode irritá-la, o que não é bom, especialmente quando as coisas foram para esse ponto. Não é o aluno do treinador Charizard? Todos nós sabemos o quão protetor ele pode ser com eles. Realmente queremos irritá-lo fazendo isso? Ele perderá toda a racionalidade e velha amizade se seu aluno sofrer um ferimento irreversível. Charizard tentou pensar em uma razão ansiosamente enquanto escondia o verdadeiro medo de Mew e colocou toda a culpa em Samuel. Seu Charizard e seu amor e natureza protetora por seus alunos. Isso é algo muito conhecido. Então usar esse motivo não causou nenhuma suspeita de que seus Pokémon estivessem tentando esconder algo. Eles viveram juntos por muito tempo. August descobriu que eles não disseram toda a verdade, mas seus anos de vínculo lhe garantiram que não era nada prejudicial, a menos que ele investigasse o assunto deliberadamente. Togekiss viu a expressão deles e riu deles.
Charizard não gosta disso porque eles estão quase à beira da aniquilação, mas ele está rindo. Ele demonstrou seus verdadeiros sentimentos ao lançar um lança-chamas no chão como um aviso, lembrando de que estava chegando ao limite e não gostaria de ser atrasado. É melhor você ter um bom motivo, porque se minha família vai ser destruída por sua tolice, então lidarei com você lenta e dolorosamente. Tenho certeza de que outros estão dispostos a participar deste nosso carnaval. Charizard alertou enquanto outros deram um passo à frente para mostrar que estavam juntos nisso, enquanto seu líder Pidgeot não disse nada, mas o fato de ele não ter se apresentado para ajudá-lo mostra que ele está muito bem com os outros. Togekiss, embora seja um Pokémon calmo e controlado, tem seu próprio orgulho. No grupo ele é o segundo mais forte, depois de Pidgeot. Como Pidgeot não se junta, ele não está disposto a abaixar a cabeça e os encara resolutamente, sem pensar em recuar. Vendo a situação saindo do controle e as coisas se tornando muito violentas logo em seguida, August apareceu na frente de Charizard e Togekiss e separou os dois. Calma, vocês dois, Samuel não ficará bravo, mas ficará feliz que Togekiss lhe deu esse teste. Ele irá para terras áridas para residir sozinho com seus Pokémons por uma semana, sem qualquer ajuda de outros, antes de completar 15 anos. Ele já está se aproximando dos 13 e tem apenas 2 anos para completar essa tarefa, então não fiquem agitados. August explicou a eles. Suas palavras os surpreenderam, pois eles sabem do perigo que existe ali. Como alguém que passou por isso, eles nunca deixariam seus filhos irem para aquele lugar, pois esse é o verdadeiro campo de batalha deste mundo. Um lugar onde os fortes sobrevivem e os fracos se tornam alimento para seu crescimento. Capítulo 283. Depois que August revelou isso, todos deram um passo para trás e ficaram sentados em silêncio enquanto olhavam para o garoto que entraria no inferno. Todos eles são o time de elite de August, seu mais forte. Pidgeot, Fearu, Charizard, Togekiss, Xatu, Altaria, Crobat são os Pokémon mais fortes que August tem. Sempre que August visita aquele lugar, ele os leva consigo. Embora não fosse o Elite 4 mais forte de seu tempo, ele era um dos mais fortes, mas aquele lugar era demais para ele. O lugar onde até mesmo um rebanho de Rattata ou Beedrill é o suficiente para lidar com eles. Um lugar onde tudo e qualquer coisa lá fora é capaz de matar você. Mas também é o tesouro para as pessoas. Há muitas coisas que podem ajudar a humanidade e os Pokémons, mas os perigos são o que impede os outros de alcançá-lo. A porcentagem de sobrevivência para treinadores avançados é de 5%, para treinadores mestres é de 12%, para treinadores de elite é de 30%, enquanto para campeões depende dos lugares que visitam. À medida que vão mais fundo, suas chances de sobrevivência diminuem drasticamente. Dos 70% originais, caiu para 50%, 40% e até 10%. O terror daquele lugar ainda reside em todos esses Pokémons que contam os eventos passados naquele lugar. Enquanto estavam nostálgicas, Elsa e Cynthia passaram no teste. Elas estão lentamente voltando aos sentidos, pois seus olhos pararam de girar, sua respiração lenta voltou ao normal e, finalmente, seus dedos começaram a se mover um pouco. Quando se recuperaram completamente, ouviram a voz de August. Parabéns, Elsa, Cynthia, vocês duas passaram no teste. E ao mesmo tempo também, ele disse alegremente. Eles se voltaram para a fonte dessa voz familiar. August sentou-se no pequeno pedaço de terra topograficamente elevado com Togekiss e outros Pokémons voadores como Charizard, Fearu, Pidgeot, Crobat e Altaria. Quando ele disse que eles passaram ao mesmo tempo, eles se viraram para olhar um para o outro. Enquanto se viravam, seus olhos caíram em um Alvin imóvel, um Gengar inconsciente. Uma Eevee cujos olhos estavam fixos em Alvin enquanto ela também continuava a falar com o estranho Togepi que estava sentado no corpo inconsciente de Gengar. Este Togepi parece ter uma carranca permanente em seu rosto fofo. Eles sentiram que algo estava errado e seguraram suas Pokébolas, prontos para lutar para sair, enquanto montavam guarda sobre o corpo imóvel de Alvin. Quanto ao porquê de terem feito isso, Elsa e Alvin são amigos próximos depois que eles estão com seu ato de rivalidade e comportamento quase inimigo. Ela não vai deixar sua amiga para trás. Enquanto isso, Cynthia é uma mulher heroica. Ela não está disposta a deixar as pessoas para trás e escapar. Então, a situação chegou a esse momento. O que está acontecendo aqui, August? Elsa falou, ou melhor, ordenou que August falasse. Ela tem um olhar desagradável no rosto, que é acompanhado por uma carranca raivosa e olhos ligeiramente vermelhos. Da mesma forma, a reação de Cynthia não é tão intensa, mas ela também tem um olhar de raiva no rosto, junto com um de traição, pelo que parece. August e seus Pokémon se divertiam com as ações e riam delas. Embora August não tenha rido abertamente, seus Pokémon não estavam tão controlados. August caminha até eles, levantando-se de sua posição entre seus Pokémons, mas as duas crianças não baixam a guarda nenhuma vez. August apenas arqueou as sobrancelhas, mas não disse nada sobre isso. Não ligue para eles. Eles estão apenas brincando com você. Alvin aqui está sendo testado, então ele está neste estado. Ele explicou isso a eles calmamente para que as coisas não fossem tão violentas quanto foram com Gengar. Eles aceitaram essa resposta porque eles tinham um teste, mas isso não significa que seja o suficiente. Gengar está inconsciente. Mas e esse Gengar? Por que o Gengar do Alvin está nocauteado? Cynthia perguntou. August escovou sua longa barba branca e continuou a explicar a eles. Ao contrário de vocês dois, que baixaram a guarda perto de mim e parecem confiar completamente em mim. Alvin não se convenceu tão facilmente. Ele fez seu Gengar se esconder nas sombras e o fez agir se eu colocasse vocês em perigo. Ele olha para eles para ver se o estavam seguindo até agora ou não. Espere, Gengar pode se esconder nas sombras?
Cynthia perguntou sem saber desse fato. O mesmo aconteceu com Elsa. Então August decidiu explicar um pouco sobre os pokémons do tipo fantasma para os dois poderosos treinadores. Cada pokémon fantasma tem uma certa área que os mantém únicos e diferentes dos outros pokémons fantasmas. A natureza ineficaz dos ataques físicos, bem como um certo poder único diferente dos poderes elementais, são os critérios para a seleção do tipo fantasma. Gengar tem poder de sombra, Dusknoir tem poder espiritual, Mismagius tem ilusão. Então Gengar pode se esconder nas sombras, tornando-os um dos melhores pokémons capazes de assassinato e proteção. Alvin parece fazer isso quando está em um lugar completamente desconhecido, onde o perigo pode surgir de qualquer lugar. As meninas entenderam por que ele está aqui quando seus pokémons estavam nas pokébolas, mas elas ainda não sabem por que ele foi nocauteado. August consegue ver o que se passa na mente deles. Então ele explicou a eles. Quanto ao motivo de ele estar nocauteado, ele é tão impulsivo quanto você. Os olhos deles tremeram várias vezes ao ouvir isso. Então ele se corrigiu. Ele é ainda mais impulsivo que você. Pelo menos as mulheres têm alguma aparência de calma antes de uma briga. Nós homens começamos a briga diretamente quando estamos em situações como essa, sem dar ao outro nenhum momento de chance de explicar como isso aconteceu. Ele então começou a rir depois de explicar a mente dos homens. Isso os acalmou, pois ele também elogiou as mulheres pela calma nessas situações. A carranca dele se transformou em sorriso assim que ouviram e então perguntaram. Então passamos no teste? Cynthia perguntou com uma felicidade mal contida no rosto. August assentiu dizendo que eles haviam passado. Cynthia e Elsa se abraçaram animadas e circularam enquanto gritavam de felicidade. Eles gritaram juntos de excitação e alegria. Oba, consegui um Togepi, consegui um Togepi. Ivy e Togepi, que estavam conversando enquanto olhavam para o corpo congelado de Alvin, se viraram para eles, enquanto Togepi estava confuso. Sendo contagiado pela felicidade deles, saiu do lado de Alvin sem pensar duas vezes e o circulou. As meninas, ao verem a Ivy se movendo ao redor delas, a puxaram para um abraço conjunto e continuaram a comemorar. Logo um gemido veio. A fonte do gemido murmura: você pode, por favor, parar de gritar? Minha cabeça dói. Ah, ele disse enquanto segurava sua cabeça. As meninas então olharam para a fonte do gemido que ousou interromper sua alegria. Era Alvin. Parece que ele também passou no teste alguns minutos depois deles. Embora Cynthia e Elsa não soubessem o que ele passou, elas achavam que estavam enganadas e tentaram provocá-lo. Ah, o Sr. Bart encontrou um obstáculo que não conseguiu superar e perdeu para duas jovens tão incríveis quanto nós. Elsa zombou dele. Ora, Elsa, não seja tão dura com ele. Ele está triste por ter perdido para garotas doces, suaves e bonitas como nós. Ele é apenas um péssimo perdedor. Cynthia se juntou a ela nisso. August, por outro lado, ficou em choque. Essas duas garotas não sabem o quão séria a situação com Alvin pode ter sido, mas ele sabe o quão sério o caso pode ser. Seus Pokémon sentiram algo estranho no cenário atual. Seus sentidos me disseram que as coisas não estavam boas e isso se tornou realidade. Alvin segurou sua cabeça com dor e seus olhos não estavam abertos. Mas quando ele abriu os olhos para olhar para eles, cada humano e Pokémon sentiu como se estivessem encharcados na água gelada enquanto ventos frios sopravam. Acompanhando a sensação de frio, há uma intenção assassina muito forte que quase fez as meninas hiperventilarem. Se não fosse por August aparecer na frente delas para protegê-las. August olha para cima e vê os olhos de Alvin vermelhos como sangue, o que não tem nenhuma semelhança de misericórdia neles. É um de pura destruição e matança. Capítulo 284. O olhar em seus olhos não surpreendeu apenas August, mas também seus Pokémon, que não tinham ideia de como a situação ficou tão fora de controle. Alvin, depois de abrir os olhos, vagou por todos os presentes ali. As pessoas e os Pokémon, exceto o meu, que parece não ter sido afetado, e Elsa e Cynthia, que estavam cobertas pelo corpo de August, deram um passo para trás involuntariamente. Para a surpresa de todos, ele desmaiou de repente e seu corpo caiu sobre o inconsciente de Gengar. August deu passos em direção a Alvin. Quando August se moveu, as meninas puderam ver seu corpo inconsciente. Elas parecem ignorar os eventos passados que ocorreram há apenas alguns minutos e correram para o lado dele enquanto gritavam seu nome com preocupação, Alvin. Ivy, por outro lado, apenas inclinou a cabeça e olhou para ela, ignorando o olhar dos Pokémon que a observavam para ver sua reação. Ao vê-la não agir com raiva diante dessa mudança repentina de eventos, eles suspiraram de alívio, pois não sofreriam a ira do lendário. August checou seu pulso para descobrir que tudo estava normal. As meninas se acomodaram ao seu lado olhando para ele com preocupação. Ele está bem, apenas inconsciente. Parece que o teste o afetou e ele precisa descansar para se recuperar. Ele então olha para as meninas que parecem chorar ao vê-lo assim. Não se preocupem, meninas. Ele é forte tanto física quanto mentalmente. Ele tentou apaziguá-las. Mas por que a razão dele é tão intensa comparada à nossa? Elsa perguntou confusa e irritada com isso. O que realmente aconteceu com ele, August? Elsa perguntou, enquanto Cynthia lançou a August um olhar forte e firme, o que mostrava que elas precisavam saber e que saberiam, de um jeito ou de outro. August estava pensando se deveria revelar a eles, mas vendo seus olhares determinados, ele se esquivou e decidiu contar tudo. Ele começou o teste que vocês, garotas, fizeram e o que Alvin era diferente. Todas vocês três tinham a mesma tarefa de encontrar um assentamento humano quando vocês estão no meio do nada. Mas a única coisa diferente era o lugar para onde vocês são enviadas. O mesmo é o nível de dificuldade. O nível da tarefa de vocês é semelhante ao dos outros, difícil comparado aos que foram testados no passado, mas pode ser chamado de paraíso comparado ao local de teste de Alvin. Suas palavras só confundiram as garotas ainda mais.
Deixe-me explicar desta forma. Antes que ele possa continuar, Meu em sua forma Ivy caminha até Alvin e parece descansar em seu peito. Vendo isso, August entendeu que era melhor deixá-los descansar em sua casa. Ele interrompeu sua explicação e se virou para o grupo de seus antigos pokémons que estavam sentados ali enquanto olhavam preocupados para o treinador desmaiado. Chatu, nos leve de volta para minha casa. Deixá-lo descansar aqui não é bom para ele, especialmente em seu período de recuperação e adaptação. August disse ao seu pokémon psíquico voador, Chatu. Chatu concordou com a cabeça e voou em direção a eles. Ele colocou as mãos sobre os corpos desmaiados de Alvin e Gengar enquanto gritava para que os outros colocassem as mãos sobre ele. August olha para a banda das garotas e diz, Cynthia, Elsa, eu conto tudo para vocês quando voltarmos. Não podemos deixar Alvin deitado no chão assim. Elsa e Cynthia queriam saber por que ele estava inconsciente imediatamente, mas elas também sabiam que Alvin tinha um bom descanso. Então elas cederam e colocaram as mãos no ombro de Chatu junto com August. Chatu cruzou as mãos e eles se teletransportaram para longe. Togepi, que estava por perto, também colocou as mãos no ombro de Chatu junto com elas enquanto acenava para seu pai, que o olhou em choque. Quando eles se teletransportaram, Togekiss, chocado com a ação do filho, apenas balançou a cabeça. No final, ele decidiu seguir o treinador que queria seguir sem nem mesmo pedir minha permissão. Ele é realmente independente. Ele murmura. Pelo menos aquele seu filho caótico está fora de suas mãos. Agora é problema daquela criança. Mas por que ele reagiu tão agressivamente? Altaria perguntou à sua velha amiga. Togekiss balançou a cabeça sem entender o porquê de ter agido assim, mas depois de pensar um pouco disse, não sei. Pidgeot fica confuso com suas palavras. Por que você não sabia? Você não criou o campo de testes deles e consegue ver tudo o que acontece lá dentro? Togekiss balançou a cabeça e revelou a eles. Posso olhar para o teste da garota, mas quando comecei o teste e as coloquei no mundo ilusório que criei, Meu tomou o controle do mundo de mim e fui expulso dele. Ela não foi educada, deixe-me dizer isso. É por isso que fui tão lento para lidar com Gengar. Isso surpreendeu ainda mais, pois significava que não era Togekiss, mas sim Meu, o verdadeiro examinador e o único, além do próprio Alvin, que sabia o que realmente aconteceu lá. Ao ouvir isso, Fearo e Skarmory começaram a rir alto de Togekiss. Ha 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 ha. Togekiss não sabe por quê, mas a risada deles o irritou. Ele sentiu que estavam zombando dele. Ele perguntou agressivamente. Ei, do que vocês estão rindo? Não é nada. Só que você não fez nada, mas no final, a panela inteira caiu na sua cabeça. É tão engraçado. Skarmory zombou dele enquanto os outros se juntaram a eles para rir às custas de Togekiss, pois era verdade. Togekiss desabou enquanto murmurava, vocês são os piores. Ele também pensou consigo mesmo. Parece que você escolheu o caminho para o seu futuro. Espero que você possa ficar mais forte e até superar no futuro. Não, eu sei que você fará isso. Afinal, você é meu filho, e ele olha para o horizonte. Na sala de agosto, os membros restantes do grupo, composto por Bill, Lucian, Lucius, Áurea, Elesa e Esquila, estavam na casa de August conversando entre si enquanto esperavam os outros retornarem após passarem no teste. Embora não saibam que teste enfrentarão, eles acreditam que podem passar em qualquer teste que enfrentarem. Bill chegou a dizer, se Alvin não consegue passar, então ninguém consegue fazer. Você está subestimando Cynthia. Ela é uma treinadora muito poderosa. Lucian disse quando Bill começou a elogiar Alvin. Ele não pode deixá-lo fazer isso ou então pode parecer que Sino é fraco. Mas o ranking já declarou que Alvin é mais forte que Cynthia, o que os da Liga Sino aceitam de todo o coração. Então ele não pode dizer diretamente que Cynthia é mais forte e ele escolheu essa frase diplomática. Bill continua sem perder o ritmo. Eu nunca disse que ela é fraca. Lembro-me dele elogiando apenas duas garotas da nossa idade. Uma é Cynthia e a outra é Elsa. Para outras, ele nunca elogiou suas habilidades de luta, nem mesmo alguém tão forte quanto Áurea. Isso deixou Lucian curioso sobre o que ele queria dizer, mas aqueles que viram Áurea lutar naquele dia sabem que ele nunca considerou aquele nível de força como seu rival. Você não pode ser tão insensível, Bill. Mesmo que Alvin sinta isso, não significa que você usará isso para diminuir sua confiança. Elesa se apresentou para defender sua amiga. Skilla ficou de pé sobre a cabeça de Bill enquanto olhava feio para o cientista e empresário insensível. Bill sente que vai levar uma boa bronca, mas parece que a sorte estava a seu favor, pois naquele exato momento, August e o grupo se teletransportaram para a sala. Quando Bill os viu, ele ficou feliz por ter uma chance de escapar e disse alegremente, ei, pessoal, vocês voltaram bem rápido. Então, como foi o teste? Mas ao ver o corpo inconsciente de Alvin e Gengar, ele perguntou em choque e indignação misturados em proporções desiguais. O que aconteceu com eles? Eles estão descansando, não os perturbe. Explicarei isso mais tarde quando estiver colocado em seus quartos. August disse, depois pegou Alvin em suas mãos e caminhou para frente enquanto Chatu levitava o corpo de Gengar atrás. Ivy e Togepi caminham atrás. Quando outros tentam segui-los, August se vira e diz, eles precisam descansar. Se todos vocês também estiverem lá e lotarem a sala, vocês podem afetá-lo adversamente, então fiquem aqui até que seja necessário. Seu tom tinha um tom cortante, devido à seriedade que ele tinha agora, até seu tom amigável normal. As duas garotas, Cynthia e Elsa, estão preocupadas com ele, enquanto as outras ficam cada vez mais tensas com o passar do tempo. Poucos minutos depois, ele retorna com seu Chatu e se acomoda na cadeira vazia. Ele pega o copo da mesa, bebe água e então se vira para os outros. Façam qualquer pergunta que vocês tenham para mim. Eu responderei, desde que não seja algo confidencial. E então o antigo membro da elite dos 4 foi bombardeado com a questão das crianças que tinham menos de 1/5 da sua idade.
Capítulo 285. Assim que Augustus deixou fazer suas perguntas, ele foi bombardeado com perguntas em rápida sucessão. O grupo cercou August enquanto eles se sentavam nas cadeiras em forma de arco, de frente para August. Ele não conseguia entender o que eles estavam dizendo, exceto por algumas perguntas comuns como: o que aconteceu com Alvin? Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Ele vai ficar bem? E onde você estava quando isso aconteceu? Vendo que nada saía daquela hora de perguntas das crianças, ele deixou o recipiente de aço com água que estava no chão cair no piso de madeira. O barulho metálico e o barulho da água os impediram de questionar mais o homem mais velho. August começou mais uma vez: eu sei que todos vocês estão preocupados com o bem-estar de Alvin e como ele está atualmente. Mas se vocês desejam saber sobre sua condição, é melhor fazer uma pergunta de cada vez para que eu possa entender o que vocês estão dizendo. Com todos vocês falando juntos, eu não tenho a menor ideia do que vocês estão dizendo. Tudo que ouço é o zumbido de Beedrill. Isso deixou as crianças envergonhadas, especialmente as mais velhas do grupo como Bill e Julius. Agora, você fará uma pergunta e ela começará com Cynthia? Ele aponta para Cynthia para começar a hora das perguntas. O que aconteceu com Alvin? Estamos bem, mas Alvin não. Por que isso acontece? Cynthia perguntou a August. August respirou fundo e disse: normalmente não posso dizer qual foi realmente o teste por uma questão de sigilo, mas já que é assim, vou começar do começo. Togepi são Pokémon fofos e suas formas evoluídas são poderosas, então muitos treinadores os colocam em sua lista de desejos. Mas em seus estágios iniciais eles são muito fracos e não conseguem se proteger. Então Togekiss decidiu fazer um teste para ver se ele consegue sobreviver na natureza sem Pokémons e cuidar dos ferimentos deles enquanto segue para um lugar seguro. Ele olha para ver se todos o seguem até agora. Vendo que todos entenderam suas palavras e ouviram atentamente, ele continuou: vocês dois têm que passar por uma floresta infestada de Pokémon selvagens, pela qual vocês conseguiram passar e completaram o teste. Alvin também completou o teste, mas o lugar para onde ele foi enviado e para onde vocês dois foram enviados é diferente. Ele terminou onisciente. Bill não sabe por quê, mas sentiu uma sensação fria surgindo em seu peito ao ouvir isso. Ele perguntou, tremendo involuntariamente, para onde ele foi enviado. Ele foi mandado para terras áridas. Ao ouvir isso, Bill e Julius, que eram os mais velhos do grupo com mais de 15 anos, recuaram da cadeira e olharam para o homem mais velho em choque. Você está brincando? De terras áridas? Julius perguntou agindo de forma semelhante a Bill, que estava olhando para August horrorizado, esperando que ele estivesse errado. Que diabos é essa terras áridas de que vocês estão falando? Elsa gritou de raiva por eles agirem como se estivessem assustados com isso e nunca revelarem realmente o que era. Aquele lugar é um cemitério. Um cemitério definitivo para humanos e Pokémons. Bill disse com uma expressão séria no rosto. Todos que não conhecem aquele lugar parecem estremecer quando veem Bill com uma expressão séria, pois sempre o viram sorrindo e brincando, mas nunca com essa expressão gentil. August levou forte para explicar a eles sobre a gravidade daquele lugar. De terras áridas é o lugar fora das áreas de controle da Liga Pokémon. Essa é uma maneira de explicar. As terras áridas têm alguns lugares de entrada a partir do território da Liga. Um é diretamente através do oceano, onde se navega até chegar à Terra. O segundo seria através do Monte Silver. O Monte Silver é o portal para terras áridas, o portal mais seguro, para dizer o mínimo. Pelo menos as chances de sobrevivência são maiores do que em outros lugares. Monte Silver, mas não é uma área restrita? Elsa perguntou chocada. August calmamente respondeu: a razão pela qual é proibido é por causa dos Pokémons perigosos e agressivos que vivem lá. Há momentos em que alguns Pokémon chegam deste lado e causam estragos na montanha. Por isso não é um lugar onde humanos e Pokémons podem viver pacificamente. Também há muitos ataques do outro lado. A situação é muito ruim naquela fronteira. É por isso que a sede da Liga Pokémon fica naquele lugar. Mas terras áridas são muito piores que a fronteira. Vamos dizer assim, a cada passo que você dá lá, um Pokémon ou uma tribo vai te atacar com a intenção de matar. Há muitos humanos vivendo naquela parte do mundo. Eles não são como você e eu, mas são caçadores. Eles caçam suas presas e até se alimentam uns dos outros se necessário. Eles são canibais. Ele disse. Isso os fez estremecer. Ele os deixou digerir tudo, pois o mundo que ele está revelando ainda é um pouco demais para as crianças. Vivendo lá, eles se alimentaram de diferentes Pokémons e seus corpos se acomodaram a esse poder. Então eles se tornaram super-humanos. Humanos normais não são seus oponentes, muito menos qualquer Pokémon abaixo do nível avançado, seus ataques nem mesmo os cortarão. Então naquele lugar, você não tem apenas Pokémons, mas também esses humanos cannabis para lidar. Elsa disse nervosamente. Essas são as únicas coisas com as quais devemos nos preocupar? Embora ela não saiba o porquê, ela sentiu que essas coisas, embora perigosas para a maioria das pessoas, ainda estão dentro da capacidade da Elite 4 de lidar. Mas o fato de uma veterana da Elite 4, August, ter medo daquele lugar, significa que as coisas podem ser muito piores. A coisa mais perigosa que existe não são os Pokémons ou humanos, mas a vegetação e o clima do lugar. Muitas plantas por causa do tesouro diferente, como mina de pedra de fogo de alta qualidade, etc., sofreram mutação e se tornaram cruéis. Elas são como caçadores espreitando na floresta prontos para atacar suas presas. E o clima daquele lugar é muito instável. Alguns lugares são muito quentes, outros são muito frios, por causa da presença de pedras evolutivas e diferentes tesouros que ajudam no crescimento dos Pokémon. E então a região entre as duas áreas é bem agitada. As plantas e os Pokémons que vivem nos lugares entre dois lugares fortemente contrastantes têm muitos Pokémons poderosos vivendo em grupo que buscam matar e destruir qualquer coisa que não seja relacionada à sua espécie.
Isso também dificulta a sobrevivência da maioria das pessoas naquele lugar. Finalmente, os poucos lugares que a Liga controla são fortemente protegidos pelos Pokémons da Elite dos 4 e Campeões. Você pode dizer que pelo menos metade do time da Elite atual dos 4 e Campeões se sentam nesses lugares para garantir que ninguém saia para destruí-los. Destes Pokémons, de vez em quando, alguns morrem na luta. Então me digam, crianças, esse lugar é perigoso ou não? August perguntou com uma expressão ameaçadora no rosto. As crianças parecem congelar de terror ao ouvir que até mesmo Pokémons da Elite 4 podem morrer em lugares que são bem seguros comparados a outros lugares. Então o caso deles pode ser muito perigoso. Então ele passou para a situação atual de Alvin. Quanto à situação de Alvin, é devido a uma combinação de seu encontro passado no ataque Pokémon, bem como suas ações atuais nas terras áridas virtuais. Suas ações simularam os nervos de seu passado e despertaram esta forma para ele. Veja bem, isso é o que acontece com alguém que enfrenta o ataque nessa idade. Ele não está completamente recuperado, pois casos semelhantes podem levá-lo a essa mentalidade. Agora, você também deve descansar. Tenho alguns trabalhos a fazer. August se afasta deles depois de mencionar um pouco sobre terras áridas. Para as crianças já era muito perigoso, mas está aí apenas uma descrição aproximada do porquê aqueles lugares são perigosos. Ele nunca mencionou como eles morrem, o que os mata ou uma participação compulsória de certos treinadores de força específica. Capítulo 286. Depois que August os deixou, as crianças parecem ainda pensar nas informações incompletas e únicas que possuem sobre aquele lugar. Existe realmente algo assim neste mundo? Skilla perguntou estremecendo só de pensar. Os Pokémon da Elite dos 4 são poderosos demais para serem derrotados, mesmo com toda a equipe, mas eles podem morrer com frequência em lugares como esse. O que parece destacar esse terror. Cynthia começou a narrar para eles uma conversa que tive com sua avó depois que Alvin venceu em um ataque Pokémon no passado. Pensar. A vovó sempre dizia que se eu quisesse ser poderosa eu teria que ir para um lugar muito perigoso. Ela sempre me avisava dizendo que eu ainda sou fraca até que eu viva uma certa experiência. Sempre pensei que ela estivesse falando sobre o ataque Pokémon, mas depois que perguntei a ela sobre isso quando Alvin fez isso, ela mencionou que era apenas um prelúdio para o mundo real. Alvin tem a liderança, mas até que ele faça isso ele ainda será uma meta atingível, então eu trabalhei duro. Agora eu sei o quão perigoso meu futuro será. Eu só espero que eu possa passar na avaliação para o forte antes do meu aniversário de 18 anos. Cynthia disse a si mesma no final, mas é o suficiente para chocar os outros. Enquanto outros temem e têm medo daquele lugar, Cynthia parece vê-lo como um objetivo de sobrevivência. Aurea olhou ao redor para ver Elsa com um olhar similar. Embora Lucian estivesse com medo, seu rosto ficou nublado de medo por um momento, depois do qual sua determinação retornou. Ela suspirou em seu coração. Então este é o coração do forte. Bill, vendo que a confiança deles estava retornando, levantou-se orgulhosamente e apontou os dedos para o trio destemido formado por Elsa, Cynthia e Lucian. Vocês têm coragem de pensar que podem superar Alvin. Deixe-me dizer que é apenas um sonho. Ele disse enquanto cruzava as mãos sobre o peito. Seu comportamento arrogante parece passar para as outras pessoas na sala e elas superam a situação sombria que se instalou no local. Ei, como você ousa falar comigo desse jeito? Ele acabou de lutar em um ataque e um Badlan ilusório pode colocá-lo na cama, então como ele pode se tornar intransponível para mim? Elsa se levantou de seu assento enquanto estava cara a cara com Bill e trovejou para ele. Julius ficou ao lado de Elsa sem dizer nada, mas mostrando seu apoio silencioso a Elsa. Mas Bill não é alguém que recua facilmente. Ele apenas bufou e disse, então seu objetivo para terras áridas é 18 também, Elsa? Claro, mas farei isso antes do meu aniversário de 18 anos, ela disse lançando um olhar desafiador para Cynthia, que enviou o seu para Elsa. Bill, por outro lado, olhou para os dois com um olhar lamentável e não disse nada, mas todos sabiam que ele estava menosprezando-os. Elesa parece não gostar que ele olhe para uma dama daquele jeito. Ela sentiu que ele está menosprezando uma mulher em geral. Elesa olhou feio para o jovem herdeiro e disse, você está menosprezando-os porque são mulheres? Suas palavras acenderam a fúria justificada de todas as mulheres na sala, e elas fizeram questão de cercar o herdeiro arrogante. Enquanto isso, os outros machos parecem sair do caminho, não querendo atrair a fúria deles e sofrer com sua ira. Bill sabe o quão sério é o caso com ele atualmente, então ele imediatamente tentou acalmá-las dizendo, eu nunca menosprezo as mulheres. Eu as respeito muito. É que você não pode se igualar a Alvin se sua meta definida for em torno de 18 anos, porque Alvin já havia definido a dele. Ele passará no teste de terras áridas antes de completar 15 anos. Afinal, ele me disse que fará isso antes do torneio juvenil começar. O quê? Todos na sala gritaram. E quantos anos ele tem agora? Lucian perguntou com a voz um pouco trêmula. Alvin tem 12 anos e meio agora e dentro de 2 anos ele irá para o cemitério. Depois disso, ele olha para todos e pergunta, então vocês ainda acham que conseguem alcançá-lo tipo, como sempre? Isso destruiu qualquer confiança que Lucian tinha em superar Alvin, pois se ele fez isso, então ele está muito acima dele. Mas Cynthia e Elsa não pensavam assim. Elas são orgulhosas e fortes. Elas têm o coração dos fortes, que é uma das razões, além de sua grande beleza, pela qual Alvin parece atraído por elas. Eles olharam para baixo por um momento e se recuperaram bem rápido. Já que ele pode fazer isso, então eu não vou recuar facilmente. Eu sei que como estou agora, não posso fazer isso antes dele ou ao mesmo tempo que ele, mas posso reduzir a diferença trabalhando mais duro e fazendo isso antes dos 16. Cynthia disse orgulhosamente sua voz cheia de confiança. Elsa ao seu lado zombou e disse, mesmo que esse idiota esteja um pouco à minha frente, não pense que vou deixar você estar à frente também. Eu não vou perder para outra pessoa. Ela desafiou. De repente,
A situação em que eles estavam se tornando sombrios e perdendo a confiança no poder e na ambição de Alvin pareceu queimar suas aspirações ainda mais intensamente do que nunca, e eles caminharam em direção ao futuro. Bill olha para o cenário atual que é completamente oposto à situação normal que ele pensava que seria. Parece que seu entretenimento está arruinado. Os outros parecem entender a lacuna que eles têm com as duas garotas na frente deles, especialmente Áurea, que parece se amaldiçoar por não ter a mesma confiança que essas duas em suas habilidades. Eu posso ver porque você disse, eu não fui feito para ser um pai treinador. Esses são os verdadeiros treinadores que têm o coração dos fortes e não recuam diante das dificuldades, diferentemente de mim, que pareço me esconder deles. Sem que os outros saibam, August não saiu da área, mas ele se escondeu para ver como as crianças reagiriam a isso. E suas ações o recompensaram. Parece que esta geração realmente vai superar a geração passada, Chatu. Pensar que a maioria considera passar no teste de sobrevivência de terras áridas aos 20 já é impressionante e aqui eles querem fazer isso antes dos 16. Hahaha, espero poder viver o suficiente e ver o futuro deles. No mínimo posso dormir tranquilo sabendo que o futuro está em boas mãos. Chatu simplesmente olhou para as crianças discutindo sobre quem seria melhor e então apenas assentiu. Os olhos de Chatu ficaram um pouco nublados e algumas imagens surgiram em sua mente. Visão de futuro. Ele vê Elsa e Cynthia lutando contra um Pokémon poderoso com sua Ninetales e Garchomp. O oponente deles é um grande Electivire com cicatrizes nos olhos e na barriga. Ele também pode sentir a força deles. Todos os três o superaram e são pelo menos tão fortes quanto os Pokémon principais campeões. O lugar inteiro estava marcado. E o oponente deles é Alvin, que tem as mãos cruzadas atrás das costas. Ele lançou aos dois um olhar desdenhoso que pareceu irritar as duas lindas moças loiras, uma loira prateada e outra com cabelos loiros claros e cacheados. Eles gritaram com raiva, Draco Meteoro. Canhão de Fluer. Garchomp lançou uma poderosa bola de energia de dragão no ar que explodiu e vários meteoros poderosos o suficiente para derrubar Chatu caíram em direção a Electivire. Enquanto isso, Ninetales enviou um grande ataque de canhão rosa em seu oponente. Esses dois movimentos completamente opostos nunca interagiram por medo de se cancelarem e seguiram para o Electivire de Alvin. Esses ataques são poderosos o suficiente para destruir metade de uma cidade no impacto, mas esse nível de ataque ainda não consegue preocupar Alvin ou Electivire. Alvin disse calmamente, Guniger. Uma gigantesca lança de relâmpagos parece se formar sobre o Electivire e ao ser concluída, avança para colidir com os movimentos. Os dois ataques poderosos parecem ser completamente destruídos pelo ataque, pois ele tem uma visão sobre o quão fortes Alvin, Cynthia e Elsa podem ser, e eles tinham apenas 18 anos mostrando o quão fortes eles podem se tornar em poucos anos. Chatu nunca mencionou a visão que teve ao seu treinador, mas essa visão lhe mostrou quais poderes eles exercerão em pouco mais de 5 anos. No final, monstros sob a influência de outros monstros e tomando-os aos outros como objetivos, parecem atingir novos patamares de força. Capítulo 287. Depois disso, August sai do esconderijo e vai para seu quarto pessoal, que faz parte da área restrita onde os hóspedes de sua casa, ou seja, as crianças, não podem visitar este lado da casa. As partes superiores da casa têm muitas coisas pessoais, algumas delas supostamente secretas para a maioria das pessoas, pois são documentos importantes da Liga. Como ex-membro de alto escalão da Liga, ele ainda tem algumas coisas que o mantêm informado sobre o andamento da Liga. Ele não olhou para os arquivos na mesa, nem para os livros espalhados no chão ou na cama, mas caminhou diretamente para seu telefone com vídeo. Ele descou um número e depois de alguns minutos, a imagem de um professor idoso, que por acaso era Samuel Carvalho, apareceu na tela. Olá, August. Como você está? Já faz um bom tempo desde a última vez que você me contatou. Samuel cumprimentou com seu sorriso gentil característico. Normalmente isso parece acalmar a outra pessoa, mas para August parece causar-lhe nojo. Guarde esse seu sorriso hipócrita. Faça isso com pessoas que não sabem o quão cruel você pode ser, se a situação exigir. August zombou do antigo campeão, agora professor-chefe da região de Canto. Samuel sempre sorria e mantinha uma expressão normal, com um toque de intriga, pois August nunca foi de pedir conversas vazias ou relembrar o passado. Samuel arqueou as sobrancelhas e perguntou, então, há algo que você queira falar comigo? August não perdeu tempo e narrou tudo sobre os eventos passados de Alvin e como tudo aconteceu. Samuel ouviu tudo calmamente sem dizer uma palavra enquanto Chatu olha para o rosto dele para o caso de ele demonstrar algum sinal de raiva e avisar seu treinador para parar. Quando ele terminou o incidente, Samuel simplesmente disse, meu filho Blue está por perto, ele virá visitá-lo em breve. E não interrompa o descanso dele. Depois disso ele desligou a ligação do seu lado. Depois disso, August soltou o suspiro que ele segurou inconscientemente e murmurou, correu bem. Pelo menos ele não decidiu vir aqui pessoalmente. Chatu assentiu junto com seu treinador, concordando totalmente com isso, e então enviou uma mensagem telepática aos seus parceiros de que a situação estava bem resolvida e não haveria nenhum problema. 2 dias depois, já faz 2 dias que o trio saiu com August para comprar um Togepi. No dia seguinte, August levou as 2 garotas loiras com ele de volta ao ninho para pegar seus Pokémons. Quanto às outras, Áurea, Elesa e Esquila parecem deixar o grupo depois da conversa de Áurea com seu pai naquele mesmo dia. Depois que Cynthia e Elsa retornam com seus Pokémon, um Pokémon psíquico comumente encontrado em Unova. O Pokémon que parece usar um longo vestido preto e uma fita branca no corpo, e tem cabelo espetado, chegou à porta. Era uma Gothitelle enviada pelo pai de Áurea para trazê-los de volta. Junto com ela estava uma Gardevoir. Os dois foram enviados para sua proteção e teletransporte.
A seriedade do assunto que ele desejava discutir precisava que o trio estivesse lá pessoalmente. Então eles partiram depois de visitar Alvin por algum tempo. Alvin ainda estava inconsciente e se recuperando. Exceto por Eevee, nem mesmo Gengar ou qualquer outro Pokémon dele tocou em seu corpo adormecido. Isso deixou outros perplexos, mas nunca disseram nada sobre isso. Quando Togepi tentou tocá-lo, Gengar pareceu puxá-lo de volta antes que ele pudesse fazê-lo. Nos últimos 2 dias, os grupos ficaram na casa de Augusto, que parece lhes narrar algumas de suas histórias do passado. No 3º dia de seu estado de inconsciência, alguém veio visitá-los, pois houve uma batida na porta. Quando Bill abriu a porta, uma menina de cerca de 8 anos correu para dentro e começou a procurar por Alvin em outro cômodo, sem se importar que ela parecesse estar na casa de outra pessoa. Bill estava no chão por causa do empurrão repentino da garota. De seu estado atordoado, ele murmurou: "Alguém percebeu a correnteza que me atingiu?" Essa jovem era Daisy, que gritava "Alvin, Alvin", enquanto passava pelos diferentes cômodos da casa de madeira. Seus gritos atraíram a atenção de outros moradores da casa que chegaram à porta da frente. Elsa olhou para a jovem garota que procurava freneticamente por Alvin enquanto 2 homens e uma mulher mais velhos, de cabelos castanhos, com um recém-nascido no braço, estavam parados na porta. Atrás deles estão 2 alacazam de guarda. August também chega naquele exato momento. Ele olha para o homem e diz mal-humorado: "Você está atrasado. Pensei que você pudesse chegar naquele mesmo dia ou no dia seguinte, não hoje, especialmente não com sua família." A garota frenética Daisy chegou na frente dos pais e soluçou enquanto abraçava a barriga do pai: "Pai, não consigo encontrar o Alvin. Onde ele está? Ele está bem?" Blue apenas esfregou suas costas enquanto a consolava e então olhou para August. "Quando você mencionou isso ao papai, Daisy estava por perto e então ela foi até Green e contou o que aconteceu. Meu filho é muito apegado ao Alvin, então ele começou a chorar ao ouvir sobre Alvin. Então eu tenho que voltar para casa e depois vir para cá. Então estou atrasado." Blue explicou tudo e então perguntou: "Onde está Alvin? Os pirralhos são muito barulhentos, então eu o deixei descansar lá em cima. Sigam-me." August fez sinal para que eles o seguissem. Outros seguiram a família recém-chegada. Enquanto outros estavam curiosos sobre quem era a família, Bill, sendo um residente de Canto, os conhece. Enquanto segue August, ele tenta provocar e brincar com Gary, que começou a chorar e coçar o rosto de raiva. Bill gritou de dor por causa da agressão do bebê enquanto outros riam às suas custas. Blue o consolou dizendo: "Não fique triste. Levei alguns meses para realmente abraçar meu próprio filho sem que ele chorasse. Sempre que eu tentava, ele fazia a mesma coisa comigo." Isso ajudou Bill a ter alguma autoconfiança, sabendo que ele não é o único afetado dessa forma. Daisy, que segurava a mão de Blue, murmura: "Mas Gary gostava de Alvin. Ele e Ash frequentemente brigavam para serem carregados por Alvin. E Gary o aceitou assim que o conheceu." A confiança de Bill despencou mais uma vez. As outras crianças não sabem quem são, então Cynthia se aproxima e pergunta: "Olá, sou Cynthia Chirona, da Cidade Celestial Ensino. Quem é você? Parece que vi você em algum lugar, mas não consigo identificar onde." Ela olha para Blue. August balançou a mão quando as crianças nem reconheceram Blue. Blue, em vez de responder, fez sua própria pergunta: "Então você é Cynthia, hein? Como está sua avó, Caroline? Você conhece minha avó?" A insistência de Cynthia aumentou. "Sim, nós já nos conhecemos antes." "Daisy, você vê essa linda irmã mais velha?" Daisy olha para Cynthia e acena. Cynthia, por outro lado, acena para ela. Ela é uma das treinadoras mais fortes junto com Alvin. Você pode aprender muito com ela, assim como aprendeu com Alvin. Blue disse à filha. Blue parece esquecer de se apresentar, então August fez isso em seu nome. Ele é um antigo campeão de canto. Então é natural que você tenha visto o rosto dele em algum lugar, mas por causa de sua reclusão e seu outro título que ele divide com seu pai, ele não é tão popular. Quanto a quem eles são. Eles são os Carvalho. O mais velho é Blue Carvalho, sua esposa, Green Carvalho, filha, Daisy Carvalho e finalmente o mais novo, Gary Carvalho. Eles são filhos de Samuel, que é o professor de Alvin. O quê? Cynthia e Elsa gritaram em choque. Mas não é por causa de Blue, mas por causa de Green. Você é Green, uma das alunas do professor Carvalho, uma das treinadoras femininas mais fortes do mundo. Sou uma grande fã. Elsa disse animada. Seu Venusaur é tão forte. Ouvi dizer que ele pode derrubar uma pequena colina com suas vinhas, é verdade? Cynthia se juntou a Fangirlin sobre Green. Green parece gostar da atenção deles e responde a qualquer pergunta que eles fazem, exceto algumas pessoais. Blue pareceu abaixar os ombros para a atenção que ele pensou que receberia pareceu cair sobre sua esposa. Ele não disse nada, mas continuou a seguir August. August para em frente à porta e ao abri-la, os olhos de Blue e Green, junto com Alakazam, se arregalam ao ver um Eevee dormindo no peito de Alvin. Embora outros possam não saber, mas eles sabem quem era. Ela é meu. Enquanto meu estiver por perto, nada acontecerá com ele. Capítulo 288. Ao vê-la, Blue pergunta olhando para August. Aquela Eevee estava com ele desde o teste ou ela apareceu depois? August não sabe o que há de tão especial nisso, mas mesmo assim respondeu. Sim, ela não saiu do lado de Alvin, desde que me lembro de conhecê-lo. Ela sempre acompanhou Alvin. Depois de ouvir isso, Blue não disse nada, mas assentiu. Daisy queria correr até Alvin, mas temendo que suas ações pudessem irritar o meu, ele assegurou. Ele olha para Daisy e diz, princesa, fique aqui. Deixe-me ir ver como está a condição de Alvin. Depois disso você pode encontrá-lo o quanto quiser. Daisy olha para o pai e acena. Então ele olha para os outros. Vocês todos deveriam ficar aqui também. Eu vou ver como está a situação dele. Alakazam, sigam-me. Ele acena para Green e Alakazam.
Quando ele deu alguns passos em direção a Alvin, as orelhas de Ivy se animaram e ela levantou a cabeça de sua posição no peito de Alvin para olhar o recém-chegado. Ela ficou confusa sobre quem era o jovem na sua frente e gritou. Então Gengar chega das sombras e olha para Gyeori. Ele olha para Gyeori com curiosidade, perguntando-se por que esse humano forte estava ali. Gyeori viu a confusão e disse, Alvin desmaiou de repente, então meu pai me mandou ver sua condição. Daisy e minha família se juntaram a mim nisso. Ele aponta para sua família. Gengar os viu e olhou para Daisy, que acenou de volta enquanto o bebê Gyeori olhava para Gengar com curiosidade. Ele acena para Ivy e então flutua em direção a Daisy e Gyeori para brincar com eles. Ele fez caretas engraçadas para entreter as crianças e isso ajudou a acalmá-las, que estavam preocupadas com Alvin. Gyeori continuou em frente e quando estava ao lado da cama, pediu permissão a Ivy. Posso verificar a saúde mental dele e ver se ele sofreu algum trauma no teste? Ele aponta para os dois Alakazam ao seu lado. Ivy olha para os dois Pokémon psíquicos. Quando seus olhos se encontraram, os dois Alakazam sentiram uma presença poderosa entrando em suas cabeças. Antes que pudessem fazer qualquer coisa para impedir a invasão, informações massivas sobre a situação de Alvin foram transmitidas. Para os dois Alakazam foi como se horas tivessem passado, mas foi apenas um momento que passou. Depois de contar aos dois, ela pulou do peito de Alvin e foi até as duas crianças e brincou com elas junto com Gengar. Daisy ao ver a fofa Ivy gritou e a pegou nas mãos. Ela correu o rosto contra o pelo macio e disse decisivamente, eu vou ter uma Ivy tão fofa quanto você. Posso, mãe, posso? Ela pergunta animada para sua mãe enquanto ainda abraça a menina. Mel, por outro lado, gostou do abraço dela e de sua natureza de coração gentil. Claro, querida. Mas não é melhor você pegar um quando você se tornar oficialmente uma treinadora Pokémon? Green disse, o que fez Daisy se sentir melhor. Gengar, por outro lado, criou coisas diferentes com seus poderes de sombra e os girou em torno de Gyeori. Ele avança para pegá-los e, ao entrarem em contato, eles explodem em pequenas explosões inofensivas que são como fogos de artifício no céu. Isso o excitou ainda mais e o fez pular para cima e para baixo nas mãos da mãe. As outras pessoas que seguiram a família Carvalho olharam para o rosto sorridente das crianças e sorriram alegremente. Pela primeira vez desde o desmaio de Alvin, eles podem ficar um pouco despreocupados. Com Gyeori e Alakazam. Gyeori percebeu que seu Alakazam estava um pouco atordoado, então perguntou, está tudo bem? Alakazam respondeu em sua mente, Meu me enviou todos os detalhes sobre o que realmente aconteceu. Parece que não só nós, mas até Meu vê algo nele que a fez se envolver tanto com Alvin. Gyeori entendeu que o que realmente aconteceu com Alvin não tem nada a ver com Togekiss e seu teste, mas tem mãos de Meu. Então ele está ainda mais curioso, então o que realmente aconteceu? Alakazam começou a explicar para ele, quando Togekiss prendeu seu psiquismo mental no mundo ilusório para testá-los. Meu assumiu o controle do mundo à força e o gerenciou de acordo com sua ideia. Ao ouvir isso, Gyeori arregalou os olhos em choque, mas continuou a ouvir, pois sentia que as coisas poderiam ser muito maiores do que isso. Alakazam viu o choque de seu treinador, mas ele sabe que mais choques virão. A ideia original de Togekiss era testar Alvin nas áreas periféricas onde, embora a frequência de ataque seja maior, há esperança de estar seguro e ileso após os dois ataques iniciais. Mas, Meu empurrou para dentro da mina de pedra de fogo de propriedade de Magmar e Infernap. Ele tem que lutar contra eles. Viver através dos buracos e espaços entre o território e lidar com os Pokémons antes que eles possam convocar todo o seu clã para ajudar e exterminá-lo. Ele conseguiu usar um cajado de madeira como arma e sobreviver àquela ameaça. Ao contrário de outros que têm Pokémons, ele ficou sozinho, sem nenhum companheiro por mais de 2 anos. Mentalmente, Alvin já tem 15 anos agora. Sua mentalidade foi completamente estabelecida e agora ele pode crescer sem nenhuma repurificação no futuro. Alakazam contou uma pequena história sobre a aventura de Alvin. Então, quão perigosa foi essa aventura? Blue perguntou curiosamente. Como aquela em que você e Red enfrentaram uma tribo inteira de Nidoking e Clefable enquanto se certificavam de que as crianças estavam bem. Alakazam disse com estremecimento. Blue também estremeceu ao ouvir isso. Originalmente pensamos que depois do tempo em terras áridas ele poderia ter outro descanso para lidar com a sombra psicológica que experimentou lá, mas agora, graças a Meu, ele está bem e ficará ainda melhor. Pelo menos quando ele for lá no futuro, ele não cometerá nenhum erro de novato que coloque a vida de seus Pokémons em perigo. Disse Alakazam de Samuel, que ficou ali pacientemente enquanto fazia suas varreduras na mente de Alvin. Essas palavras fizeram Blue agir envergonhado. Eu não era tão ruim assim. Alakazam olha para o corpo de Alvin e diz, você e Red são muito parecidos com Samuel no passado, só um pouco menos cruéis que ele. Não tentem agir como inocentes, especialmente na nossa frente. Blue apenas olha para baixo, para as conversas duras do Alakazam de seu pai. Daisy, vendo seu pai agir tão baixo, caminha com Ivy ainda em sua mão e pergunta, pai, Alvin está bem? Ela pensou que seu pai estava preocupado porque a condição de Alvin não era tão boa. Ele se ajoelhou enquanto colocava as mãos sobre a mão dela e disse, Alvin está se recuperando, então ele está dormindo. Ele vai acordar em breve. Ele acena com a cabeça em direção a Alakazam. Alakazam coloca as mãos sobre a cabeça de Alvin e envia uma onda psíquica para sua cabeça. A onda retorna e Alvin se levanta bruscamente de sua postura de sono e seus olhos se arregalam. Ele olhou freneticamente ao redor até ver as pessoas conhecidas que o olharam em choque. Oi, pessoal. Ele acena com as mãos para o grupo, sem jeito. Ele foi recebido por um pequeno corpo se chocando contra seu estômago enquanto o outro bebê gargalhava em sua direção. Alvin olha para baixo e vê que era Daisy. Ele a puxou para seu colo e cumprimentou. Olá, Daisy. Parece que Ivy gosta de você. Você tem trabalhado duro desde que não nos conhecemos. Daisy estufou o peito e disse orgulhosamente, embora fosse principalmente fofo. Claro. Quem você acha que eu sou?
Alakazam, Green e Alvin deram a Blue o olhar, que a fez agir envergonhada, pois esses olhares diziam, você a fez agir tão orgulhosa e arrogante. Você a influencia demais. Antes que pudessem continuar a conversa, uma voz alta e resmungona surgiu. Todos ali ficaram vigilantes, mas as próximas palavras de Alvin os divertiram. Parece que ficar dias sem comer pode deixar alguém com fome. Todos começaram a rir juntos do constrangimento de Alvin. Capítulo 289. No dia seguinte, um Gary Carvalho muito falante agarrou Alvin e começou a contar tudo o que aconteceu enquanto ele estava fora para Alvin com sua voz de bebê. Ele gosta mais de você do que de mim. Primeiro você tirou minha princesa de mim e agora até meu filho gosta mais de você. O que eu fiz para passar por coisas assim? Blue disse enquanto se sentia deprimida. Ao lado de Alvin estão Elsa, Cynthia e Daisy. Elas não saíram do seu lado desde que ele se recuperou. A única vez em que se separaram foi para dormir. Elsa e Cynthia tentaram pegar Gary em suas mãos, mas tudo isso foi em vão. Sempre que alguém, exceto sua mãe Green, tentava tirá-lo de Alvin, ele começava a chorar alto e não se acalmava até que sua mãe ou Alvin agissem. Como você consegue segurá-lo se fizermos isso, ele começa a chorar? Cynthia reclama que Gary não gosta deles. Ele sabe que eu sou incrível, é por isso. Não é Gary? Ele cutuca o nariz com o focinho. Gary usou suas mãozinhas de bebê para dar tapinhas nas bochechas de Alvin. Você vai fazer dele um idiota como você. Elsa murmura ao lado. Ei, eu não sou idiota. Ele retruca. É mesmo? Então, o que dizer daquela vez na piscina do cruzeiro marítimo? E aquela extravagância de compras? E aquela? Elsa começa a narrar as vezes em que ele agiu como um idiota. Então o que ele fez naquelas ocasiões? Cynthia pergunta sobre o incidente passado quando Alvin agiu como um idiota e que sujeira ela pode conseguir sobre ele. Ei, agora espere. Ele tentou parar Elsa, mas ela já começou a narrar aqueles incidentes. Cynthia olha para Alvin com espanto de vez em quando e ri alto em outras ocasiões. Gary não entende realmente porque eles estão rindo, mas ele ri junto com eles, fazendo Alvin se sentir ainda mais infeliz. Em volta do grupo, Gengar e Espion estão contando ao seu mais novo recruta Togepi sobre seu time. Espion também mencionou o que fazer e o que não fazer no time. Enquanto brincavam com Gary no quarto de descanso de Alvin, Bill, Lucian e Júlio são deixados para lidar com a super curiosa Daisy. Eles servem como guarda e guia durante esse período. Então, Daisy, é verdade que Alvin é seu professor? Bill perguntou à jovem Carvalho. Ela mencionou anteriormente que aprendeu muito desde a última vez que se encontraram e até mencionou algo sobre Alvin lhe ensinando. Ela sentiu vigorosamente. Sim, ele me ensinou muitas coisas. Embora ele não tenha muito tempo para passar comigo e me ensinar coisas diferentes, ele faz isso sempre que tem tempo. Ela respondeu sem olhar para eles e parecia mais focada nos novos pokémons e no novo lugar em que estava. Ela tenta compreender tudo o que viu em sua mente. Quem pediu para ele ser seu professor, Daisy? Lucian perguntou, curioso sobre quem pediu para um garoto ser seu professor quando você pode ter qualquer treinador muito mais forte do que a pessoa escolhida. Isso? Era o vovô. Ele me disse que Alvin me ajudaria nos meus primeiros 6 meses de viagem, para que eu pudesse me familiarizar com isso. Nesse tempo, ele me ensinaria o máximo possível. Mas, depois de 6 meses, tenho que viajar sozinha. Não gosto de ficar sozinha, pelo menos terei meus pokémons comigo para me fazer companhia. Seu rosto caiu por estar sozinha, então se iluminou por ter pokémons para lhe fazer companhia. Pensar que o próprio professor Carvalho deixou Alvin ser seu guia significa que ele viu seu potencial, e dessa forma, uma proteção é dada a Alvin caso alguém o ameace. Lucius fez uma pergunta diferente. Daisy, você já pegou seu iniciante? Daisy ficou animada ao ouvir isso, e assentiu entusiasticamente. Ela disse sim, eu tenho um Beedrill. Era um Veeda e quando eu o peguei pela primeira vez. Ela é tão molenga. Eu não sei porque a maioria das pessoas tem medo dele. Ele não gosta do pai ou do avô, no entanto. Sempre que eles se aproximam dele, ele os ataca. Mas ele é gentil quando eu, a mãe, Gary ou Alvin estamos por perto. Também tem a tia Delia e Ash que brincam com ele de vez em quando. Mas, o tio Red ficou com um grande hematoma nas costas quando tentou tocá-lo. Ela começou a contar a ele sobre as façanhas do passado deles. Por que Beedrill? Você pode obter qualquer Pokémon que desejar, se pedir ao seu pai ou avô? Julius pergunta, chocado que ela usará um Pokémon tão comumente encontrado como seu inicial, quando com a conexão de sua família. Obter um Pokémon pseudo-lendário é tão fácil quanto acenar com as mãos. Por que você escolheu um Veedon? Bill perguntou sentindo que Alvin poderia ter alguma coisa a ver com isso. Alvin me disse que eles crescem mais rápido e, se bem treinados, podem derrotar Pokémon mais fortes que eles com seus ferrões. Também posso sempre voar nas costas dele. Outros Pokémons levarão tempo para crescer até a altura necessária, na qual eu posso escalar e voar por aí. Mas com Beedrill, desde que ele seja bem criado, posso voar nele assim que ele evoluir e ele me levou pela cidade de Palette logo após evoluir. Foi tão incrível. Seus olhos ficaram um pouco vidrados pensando no passado. Ela comprou um Beedrill só para ter seus próprios Pokémon para voar. Esse é o pensamento que passa pela mente dos 3 guias de Daisy. Mas você não poderá voar nele depois que crescer. Lucian tentou dissuadi-la de uma forma madura para que ela não ficasse triste no futuro quando não pudesse voar em seus Pokémon. Por quê? Mamãe e tia Delia podem voar facilmente nele, então por que eu não posso fazer isso sozinha? Daisy perguntou intrigada com o que Lucian lhe disse. Espere. Seu Beedrill pode carregar sua mãe por aí. Bill perguntou chocado. Claro. Ela até o levou para a cidade de Viridian uma vez. Daisy disse sem saber o que havia de tão chocante nisso. Qual é o tamanho do seu Beedrill? Julius perguntou distraidamente.
Os olhos de Daisy brilharam intensamente quando ela perguntou: vocês desejam conhecê-lo? Eles assentiram, querendo saber o que tornava esse Beedrill especial e quão grande ele era para carregar um adulto nas costas. Ela animadamente pegou sua Pokébola e a jogou no ar gritando: saia Beedrill! Num piscar de olhos, Beedrill apareceu na frente deles. Era um Beedrill gigante, comparável ao Pidgeot médio. Tinha alguns anéis metálicos no corpo e ferrões também. O formato do corpo era normal, mas seu tamanho era muito grande em comparação ao do seu Pidgeot médio. Vendo sua forma ameaçadora, o trio Bill, Lucian e Julius recuou alguns passos. Daisy, por outro lado, abraçou o corpo de Beedrill, que lhe deu um tapinha nas costas. Ela se vira para seu guia assustado. Ele é meu Beedrill. Beedrill, eles são Bill, Lucian e Julius, amigos de Alvin. Ela os apresentou entusiasticamente. Eles acenaram as mãos em saudação nervosamente. Eles podem sentir o desprezo que o Beedrill tem por eles e ele agirá apropriadamente, caso a situação surja. Lucian notou os cintos metálicos como objetos no corpo do Beedrill e perguntou: o que são isso, Daisy? Apontando para o cinto. Isso. Esses são os pesos que Alvin fez para treinar Beedrill. Dessa forma, ele pode ser mais rápido, mais forte e se tornar mais como um assassino. Daisy disse enquanto tentava dizer assassin, uma palavra difícil para ela falar claramente agora. Assassin. Você quis dizer assassino, certo? Disse Julius. Sim. Alvin disse que dessa forma, quando ele voar por aí, ele não fará nenhum zumbido e poderá derrotar o oponente furtivamente com seus ferrões. Daisy explicou, e Beedrill levantou seus ferrões para exibir seus ferrões mortais. Então Alvin está fazendo você treinar Beedrill para derrotar seu oponente em um tiro que virá quando nem o Pokémon nem o treinador esperam. Ele atacará no momento mais improvável e garantirá sua vitória. Lucian analisou as coisas que ele conseguiu de Daisy. Daisy ficou impressionada e disse: uau, você é inteligente. Você consegue perceber tudo isso só de saber qual treinamento ele está fazendo? Lucian apenas sorriu com as palavras dela e agiu com calma, mas internamente seus pensamentos estavam longe de ser calmos. Ele pode propor tal método de treinamento para Beedrill. Parece que ele não é apenas forte e inteligente em analisar batalhas com apenas um olhar, mas também pode descobrir diferentes métodos para treinar Pokémons que a maioria negligência. Ele é realmente alguém muito acima de mim. Lucian aceita a posição de Alvin acima de si mesmo, algo que ele nunca pensou quando estava com Cynthia. Para Cynthia, ele acha que Gabite lhe deu força sobre ele, mas com Alvin ele sente o quão fraco ele é comparado a ele. Droga, Alvin realmente sabe como treinar um Pokémon. Se ele se tornar um instrutor de treinamento Pokémon, ele ganhará muito. Então você paga o Alvin para dar aulas também, Daisy? Bill murmura. Daisy assentiu e disse. O avô estava disposto a pagar 1 bilhão por cada aula que fizesse, mas depois que seus pais protestaram, eles estipularam 200 milhões por aula e, nessas aulas, o avô, o pai, a mãe, o tio Red e a tia Delia dariam notas de 0 a 10. A porcentagem que ele obtém nessas notas é o seu pagamento. Rapaz, ele é podre de rico e continua dizendo que é pobre. Bill pensou com raiva, mas as próximas palavras dela o fizeram interromper seus pensamentos. Mas o tio Arthur e a tia Gavin não lhe contaram que ele estava sendo pago. Alvin gasta dinheiro muito rápido, mais rápido do que ganha, então eles deixaram no banco para que os juros acumulassem, e quando eu começar minha vida de treinador, eles vão mencionar isso. No final, seus gastos extravagantes fizeram seus pais esconderem parte de seus ganhos. Então ele está realmente pobre agora. Bill corrigiu seus pensamentos. Capítulo 290. Alvin e o grupo estão deixando a ilha feliz hoje, o que deixou Daisy e Gary tristes, como podemos ver pelas fungadas e gritos altos de Daisy e Gary, respectivamente. Ela perguntou fungando. Você tem que ir embora tão cedo, Alvin? Alvin Pet abaixou a cabeça gentilmente e se desculpou. Desculpe, Daisy. Mas temos que chegar a Oin a tempo, e já atrasamos o cruzeiro por um dia. Também ouvi dizer que há Pokémons lendários em alto mar. Que tal isso? Eu irei até lá para encontrá-los, e quando você começar a viajar eu te levarei para encontrá-los. Ele propôs o encontro de Pokémons lendários para ela. Isso funcionou e ela olhou para ele animadamente. Sério? Promessa de Mindinho. Ela levantou o dedo mindinho. Alvin levantou o dedo mindinho para prometer. Eu prometo. Depois disso, eles deixaram a casa de August e partiram para a Cidade Feliz para sua próxima viagem. Desta vez, Lucian e Cynthia decidiram se juntar a eles, pois eles mesmos estão embarcando para a exploração da ruína lá. Por isso, Elsa declarou que eles viajarão com eles, sem o consentimento de Alvin, Bill e Julius, sobre este assunto. E eles não são corajosos o suficiente ou suicidas para contestar a decisão dela, que nem é tão ruim assim para começar. No caminho, Elsa contou a Cynthia o que elas podem fazer no navio de cruzeiro, o que inclui exploração do oceano, compras, cassino, comidas diferentes, natação, banho de sol, parapente e muito mais. As meninas têm um Togepi no braço, que foi a recompensa por passarem no teste. O Togepi gostou do abraço do treinador. Por outro lado, o Togepi de Alvin não gosta de andar na mão do treinador. Ele gosta de viajar a pé e se estiver cansado, volta para a Pokébola para descansar, mas não cavalga na mão do seu treinador. Togepi é orgulhoso demais para pedir ajuda ou agir de forma infantil na frente dos outros. Ele tem seus momentos infantis. Quando Alvin arranha seus espinhos ou limpa sua casca de ovo, ele morre como aqueles toques, mas ele nunca deixa ninguém ver essas coisas vergonhosas. Ele faz Alvin fazer isso quando ninguém está por perto. Nenhum dos amigos de Alvin ou seus Pokémons estão por perto. Mas, sem saber da habilidade de Gengar de se esconder nas sombras,
Ele inconscientemente deu a Gengar muito material para provocar esse novo recruta da equipe nos próximos anos. Alvin, que viu as meninas conversando animadamente, sente uma sensação de pavor em seu futuro próximo. Ele se vira para Bill e diz, estou realmente condenado. Antes eram Áurea e Elsa, mas depois que Áurea foi embora, Cynthia se junta a Elsa para fazer da minha vida um inferno. O navio de cruzeiro é para aproveitar a viagem e a vida luxuosa que ele oferece, mas aqui eu me torno manobrista dessas garotas e sofro. Ele sabe que Elsa irá arrastá-lo para sua confusão muito em breve no futuro. Bill dá um tapinha nas costas do amigo para confortá-lo. Bem, você teve um descanso decente nesses últimos dias. Agora, você tem que voltar ao seu trabalho. Alvin sabe que seu futuro é sombrio, mas ele ainda acha que é melhor estar preparado para isso e aprender mais sobre Cynthia. Ele se vira para Lucian. Diga Lucian, Cynthia tem algum problema com compras, dar ordens a alguém ou coisas assim. Você sabe aquelas coisas femininas em que elas dão ordens a nós, homens pobres, para fazermos o que eles querem. Lucian revelou a eles. Ela é como qualquer garota normal nesses casos. Mas sua coisa mais icônica é sua incapacidade de escolher o sabor de sorvete que deseja comer. Às vezes eu tinha que esperar 1 ou 2 horas antes que ela finalmente tomasse sua decisão. Há momentos em que eu digo a ela para comprar todos eles se ela quiser, mas ela diz, eu não gosto de desperdiçar meu dinheiro ou de qualquer outra pessoa nessas coisinhas. Então Alvin, se você for arrastado, eu ficarei muito feliz porque serei salvo. Não se preocupe Alvin, eu aproveitarei muito bem meu tempo. Seu sacrifício não será em vão. Ele brincou sobre o futuro eminente de Alvin. Os meninos riram de sua situação futura. Assim como Elsa levou horas para escolher seu vestido e coisas que ela gostava, sem comprar coisas mesmo tendo dinheiro, Cynthia tem sua deficiência de sorvete, algo que Elsa gosta muito, e tentará visitar a sorveteria ou restaurante pelo menos 3 vezes ao dia, para sua nutrição diária. Em suas palavras, o sorvete é o segredo de sua pele macia e bonita. Alvin murmura venenosamente sem muito calor, eu odeio vocês. Vocês me ouviram, eu odeio todos vocês. Os meninos começaram a rir ainda mais alto, o que atraiu a atenção das meninas. Olá pessoal, está tudo bem? Perguntou Cynthia. Se a piada for engraçada, você pode nos contar também para que possamos participar também. Elsa disse enquanto olhava para Julius em busca de resposta. Bill explicou entusiasticamente a causa por trás da risada deles e da cara mal-humorada de Alvin. Estamos todos rindo do infortúnio de Alvin. Aparentemente acreditamos que mesmo que Áurea tenha partido para o Nova antes, você garantirá que ele continue sendo seu criado. Os olhos de Elsa brilharam intensamente com a perspectiva. É verdade. Já que Áurea foi embora com Cynthia, ela pode se vingar de Alvin por todas as coisas que ele fez com ela e a fez fazer em público durante o ato anterior. Cynthia, que não sabia da história, perguntou curiosamente. Manobrista? Já que Cynthia vai se juntar a ela para irritar Alvin durante o resto da viagem, então ela pode muito bem contar coisas que não são confidenciais. Ela começou seu conto em que Alvin a intimidava não apenas quando estavam sozinhos, mas também em público. Então, depois que eles se tornaram amigos, ela propôs Alvin para ser seu valet até a viagem deles para Owen. Ela até se ofereceu para que Alvin fosse um para ela, caso quisesse. Os olhos de Cynthia brilharam intensamente e ela olhou para Alvin. O olhar que ela deu a Alvin foi o suficiente para mostrar que ele está condenado. Parece que ele não pode escapar de seu destino agora. Ele amaldiçoou Bill por lembrá-la disso. Cynthia disse alegremente, acho que ficarei muito feliz em dividir seu manobrista, se você não se importar em dividir. Elsa disse com um olhar alegre similar, eu não me importo em compartilhar. Afinal, todos nós sabemos que compartilhar entre amigos aumenta o vínculo entre eles. O rosto de Alvin ficou branco com essa perspectiva. E eles riram do rosto de Alvin e de uma reação um pouco exagerada, de acordo com as meninas, enquanto os meninos se juntaram às meninas para rir, pois isso era engraçado pra caramba. Togepi ficou confuso sobre o porquê de seu treinador agir daquele jeito e seus amigos riram. Vendo a confusão no rosto de Togepi, ele disse, estou condenado, então eles estão rindo do meu futuro. Embora não tenha certeza do que quis dizer, ele assente. Eles chegaram à cidade à tarde. Bill já havia discutido com o capitão quando Alvin se recuperou que o navio de cruzeiro SS Smith partiria de Cidade Feliz esta noite. Então eles não têm problemas com atrasos ou com o horário de partida estendido por causa da chegada tardia, mesmo sendo eles a causa da permanência do navio na cidade. Mas todos no navio, exceto o capitão, não precisam saber disso. Ele também havia arranjado quartos para Cynthia e Luciana suítes VIP com sacada. Ironicamente, ou devido ao planejamento de Bill, Elsa e Cynthia agora têm seus quartos em ambos os lados do quarto de Alvin. A razão para esse arranjo é, um criado deve estar a uma porta de distância de seu mestre ou senhora para que ele possa atender às suas ordens o mais rápido possível. Mas todos sabem que é mais um buraco que Bill cavou para Alvin. A razão para isso é que Alvin fez Beedrill intimidá-lo e persegui-lo por horas. O motivo do rosto de Alvin era, não quero que você fique gordo e não tenha como desviar dos ataques dos pokémons. Sei que a situação é muito improvável, mas quem sabe pode realmente acontecer. E Daisy ficou muito entusiasmada em ajudar Bill. Então Alvin e Bill vêm cavando buracos um para o outro desde então. Capítulo 291. Já faz cerca de 5 dias desde que o navio de cruzeiro SS Smith deixou o porto de Cidade Feliz. Esses dias foram muito bons para o grupo de adolescentes, exceto para Alvin, que serviu como manobrista para as 2 lindas garotas loiras. Ele amaldiçoou Bill mais de 100 vezes nos últimos 5 dias pelo inferno que causou a ele. Ser manobrista já era ruim, mas ser vizinho piorou muito as coisas. Tudo começou com Elsa que queria tomar um café frio às 11 horas da noite. Ele a recusou diretamente, mas Elsa o lembrou de sua promessa. Ele fez isso relutantemente.
Depois desse tempo, Cynthia também entrou na briga. Eles pediam coisas aleatórias a ele, principalmente comidas e bebidas à noite. Às vezes Bill, Julius e Lucian também enviam seus próprios pedidos quando vêm saindo para atender ao pedido da garota. Embora a única coisa que eles ganhassem fosse um chute na bunda e fossem arrastados até a cafetaria para pegarem suas coisas sozinhos. Alvin não sabe se é coincidência ou planejamento deliberado da parte da garota, que eles nunca deram pedidos juntos. Eles sempre terão cerca de meia hora de atraso em seus pedidos. Eles nunca pedem ao mesmo tempo. Durante esses tempos torturantes, ele também teve um pouco de alegria celestial. Afinal, qualquer adolescente de sangue quente apreciaria o momento em que uma linda garota pedisse para você passar protetor solar no corpo dela para evitar queimaduras. Pelo menos Bill, Lucian, Julius e quase todos os homens no navio ficaram com ciúmes de Alvin, pois ele conseguiu que não apenas Elsa, mas também Cynthia fizessem o mesmo. Alvin não sabia porque eles tinham ciúmes dele. Como um completo estranho para qualquer coisa classificada para garotas, amor ou experiência romântica, e sendo um completo idiota em assuntos românticos para resumir, ele é um cabeça dura. Ele fez esses atos com um olhar relutante em seus rostos. Elsa fez essa coisa ousada principalmente para ver como ele reagiria, mas depois de ver sua reação divertida, ela e Cynthia uniram forças e fizeram com que ele fizesse isso com elas todos os dias, enquanto descansavam no convés e aproveitavam o sol. E assim foram os dias de Alvin até chegar ao seu destino final, a cidade de Slateport, na região de Oen. A única graça que ele tinha era que as meninas decidiram que era melhor dar tempo para Alvin descansar sempre que atracassem em um porto, cidade ou vila. Mas eles não atracaram em nenhum lugar do caminho. Bill perguntou ao capitão, que mencionou que eles chegariam a alto mar à noite. Então Alvin está arrumando suas coisas, o que pode ser útil para encontrar a localização secreta dos Pokémon lendários na cidade de Altomare. Quando ele terminou de arrumar as malas, seu grupo, composto por Alvin, Bill, Julius, Elesa, Cynthia e Lucian, se reuniu no quarto de Bill. Por apenas uma razão muito importante, seu quarto é o maior de todo o navio de cruzeiro, podendo ser considerado tão grande quanto a sala de estar de uma enorme mansão. Depois de fazer as malas, eles se encontraram mais uma vez no quarto de Bill com suas bagagens. Desta vez, Alvin deixou sair não apenas Togepi, mas também Dratini e Orcia. Agora, Dratini está em boas condições para lutar suas batalhas, o que o fez fazer Alvin deixar sair mais. Similarmente, Orcia ouviu que toda a cidade de Altomare é cheia de canais de água que conectam cada casa com a outra. Então os dois Pokémon Dragonicos uniram forças e o fizeram fazer isso. Quanto a Togepi como um novo Pokémon G, deixe-o mais perto possível dele para que eles possam se unir enquanto o ajudam a fazer amizade com seus outros Pokémons. Tem sido uma tarefa difícil até agora, mas ele ainda acha que pode atingir seu objetivo muito em breve. Os primeiros a chegar no quarto de Bill foram Julius e Elsa, seguidos por Alvin, Cynthia e Lucian. Quanto ao que morava neste quarto, ele não estava em lugar nenhum em seu próprio quarto. Aquele idiota está atrasado de novo. Alvin murmura baixinho enquanto acaricia o pelo de Ivy, que ronrona sob suas mãos. O que você espera daquele idiota? Ou ele está brincando, tentando flertar com uma dessas garotas chamativas ou apenas se meteu em alguma confusão e está esperando que a gente resolva. Elsa, que ouviu Alvin, criticou seu amigo de cabelo verde. Cynthia também tinha um olhar desdenhoso e parecia concordar plenamente com sua amiga e rival loira. Os homens presentes, ou para ser mais preciso, os meninos sentados ali, apenas suspiraram. Pois o próprio Bill foi quem despertou a ira daqueles belos e poderosos treinadores contra si. Desde então, Bill tentou arrastar Alvin em uma de suas expedições coloridas para levar uma garota para um encontro. É sabido por todos os garotos do grupo que tanto Elsa quanto Cynthia estão de olho em Alvin, então esses dois estão fora e Bill saiu para pescar. As garotas ignoram principalmente essas ações dele, mas quando as garotas ouviram que ele levou Alvin com ele, elas o atacaram. Toda a ira delas estava voltada para ele, e se não fosse por Alvin as restringindo, seu futuro seria uma massa quebrada no convés. Desde então, eles nunca mais deram uma boa olhada em Bill, sempre olhando feio para ele e o criticando. Enquanto esperavam por ele, o cientista Pokémon de cabelos verdes chegou correndo enquanto respirava fundo. Ele tem uma expressão séria e de pânico no rosto. O que aconteceu, Bill? Lucian perguntou ao jovem em pânico. Isso, eu, agarro. Ele tentou dizer em seu estado de pânico, mas nada saiu de sua boca. Elsa viu seu olhar angustiado e entendeu que algo grande estava acontecendo. Beba água primeiro e depois fale. Elsa deu a ele um copo de água que Bill rapidamente pegou e bebeu rapidamente. Depois de beber, ele respirou fundo e disse: Nossa viagem para a cidade de Altomare será adiada porque estamos prestes a ficar sob a apreensão de Pokémons de água do oceano. Os batedores que os marinheiros enviaram para olhar o caminho junto com o radar, o capitão disse que há cerca de dezenas de milhares de Pokémons que estão correndo em nossa direção. Isso fez com que todos ficassem sérios, pois entendiam em que tipo de situação estavam naquele momento. Alvin era o mais calmo entre eles e parecia entender a situação em que estavam se metendo. Podemos sair do caminho dos Pokémons que estão se aproximando? Se não, então, quanto tempo até os passageiros serem informados sobre a apreensão? E qual é a força total da nossa e qual é a força aproximada da apreensão? Alvin fez várias perguntas a Bill, mantendo uma expressão calma no rosto. Seu rosto calmo conseguiu acalmar os outros que estavam frenéticos ao ouvir sobre o ataque de milhares de Pokémon. De repente, eles se lembraram de que ele participou de um ataque Pokémon e tem experiência nessa área. Enquanto os outros se acalmavam, Alvin estava muito ansioso. Só ele sabia o quão perigosa era a situação em que estavam. No passado, ele tinha muitos treinadores que eram de nível avançado ou, no mínimo, de nível intermediário, com alguns treinadores de nível mestre. Muitos deles eram lutadores habilidosos e não perdiam a cabeça na batalha, exceto pelos treinadores novatos que davam sua ajuda. Mas,
Agora eles estão em um cruzeiro luxuoso onde menos de 100 treinadores eram capazes de lutar e mesmo eles não eram fortes o suficiente para enfrentar um treinador avançado. Outros, como os marinheiros, são muito melhores do que eles. Há também idosos, crianças e algumas pessoas que possuem Pokémon apenas para colecionar, sem nenhum poder real por trás deles. Acima de tudo, os Pokémons do tipo água e do tipo voador são os únicos que podem ser úteis aqui. Eles não podem lutar no convés, pois o dano da batalha pode beber o navio, o que colocará ainda mais pessoas em perigo. Então, no geral, eles estão todos em um estado ferrado que só vai piorar depois de ouvir o relatório que Bill conseguiu obter do capitão e está pronto para elaborar na frente de seus amigos, para que eles possam dar a eles um plano para escapar dessa situação. Capítulo 292. Bill ouviu as perguntas dos amigos e respondeu na sequência que ele perguntou e com pressa. Não podemos mudar de direção porque eles estão vindo rápido demais. Não conseguiremos escapar do ataque deles. Ouvindo isso, o grupo de jovens treinadores entendeu que não tinham outras opções além de lutar. O pensamento de fuga, que seria a primeira coisa a vir na mente de qualquer pessoa, nunca ocorreu na mente dessas pessoas. Eles estavam prontos para lutar, mas não recuar a menos que fosse absolutamente necessário. Acima de tudo, eles podem escapar facilmente, mas isso levaria à morte de milhares de pessoas neste cruzeiro por causa de sua inação. Isso é algo com que um ancião não consegue lidar facilmente, muito menos crianças da idade deles. Eles têm o espírito heróico como qualquer outra criança da idade deles. Até Alvin, que é muito maduro para sua idade, tem esse espírito e não pode simplesmente abandoná-los. Mas eles têm que entender que não podem salvar a todos. Bill continua respondendo às perguntas que Alvin lhe fez antes. Eles entrarão em contato conosco em cerca de 1 hora. Então o capitão pensa em manter isso escondido até que estejam a meia hora de distância. Dessa forma, os marinheiros podem usar a lei marcial e impedir que os passageiros entrem em caos completo. O capitão começou discretamente a dividir os passageiros entre homens, mulheres e até crianças para garantir que o caos possa ocorrer dentro de um intervalo controlado quando acontecer. Isso fez com que todos concordassem, pois fariam a mesma coisa, exceto que muitos deles se esqueceriam de dividir os passageiros, o que pode causar um caos ainda maior. Em situações de vida ou morte, muitas pessoas abrem mão de sua humanidade e se tornam vítimas de seus instintos bestiais, o que as torna animais. Alvin, em seu tempo como comandante, lidou com esses casos com absoluta discrição, sem um pingo de misericórdia para com eles. Eu concordo com essa distribuição. Mas qual é a punição que ele decidiu para aqueles que quebram as regras e se tornam bestas? Alvin perguntou com os braços apoiados na mesa em frente à qual o grupo estava sentado com um brilho frio e assassino brilhando em seus olhos. Bill e os outros estremeceram ao ver esse olhar. Esses olhos nem sequer estavam direcionados a eles, mas eles sentem que podem morrer se o irritarem mesmo uma vez nessa situação. Ele controlou seu corpo trêmulo, ele não definiu um ainda, mas queria saber se podemos apoiá-lo. Há algumas pessoas a bordo com influência considerável, algumas não perdendo para mim. Então ele espera que possamos apoiá-lo. Afinal, ele é apenas um capitão, embora seja o líder aqui. As consequências disso são muito severas, não só para ele, mas também para nós, disse ele com uma expressão séria no rosto. Isso lembrou Alvin que não é o futuro onde a Sylph Corporation é a principal corporação em Kanto se espalhando para Johto e outras regiões. Agora é apenas uma das muitas corporações com suas filiais nas principais cidades de Kanto. Essas situações não estão relacionadas apenas à segurança, mas também são de natureza política, nas quais a vitória significa que tudo que você fez valeu a pena, mas perder significa perder tudo. As crianças, além de Alvin, estão na política do mundo há algum tempo e sabem aonde isso pode levar. Embora Alvin nunca tenha se envolvido em política, é algo que seu avô pensou antes de começar sua carreira de treinador e mais tarde, o professor Carvalho. Depois que ele se tornou um membro do laboratório do professor Carvalho, Alvin suspirou alto e fechou os olhos pensando no que deveria fazer agora. Suas ações fizeram com que todos olhassem para ele. Após 1 minuto de reflexão profunda, ele abriu os olhos que tinham clareza neles. Ele lembrou que tem o apoio de 3 treinadores campeões e qualquer um deles é o suficiente para abalar toda a Liga Pokémon. Para isso, se ele utilizasse o prestígio e o nome deles, eles não se importariam. Eles frequentemente diziam a ele que ele poderia usá-los para lidar com situações complicadas quando estivesse em uma situação difícil como agora. Ele disse com confiança, se alguém quebrar as regras quando a lei marcial for imposta, então ele será punido severamente. Quaisquer ações que possam incitar tumulto entre os passageiros ou qualquer um que cause tal será morto lentamente. Qualquer um que tentar tirar vantagem de outro passageiro nesse período será enforcado nos postes do convés com 10 cortes por cada ação imprópria que tiver tomado contra o outro. Ele ficará assim até que ensinemos a terra. Se ele sobreviveu, ele tem sorte. E se não, então significa que Arceus o amava mais do que originalmente pensávamos que ele amava. E não haverá exceção. Para ter certeza de que estava falando sério, ele deixou toda a sua presença à mostra. Não atingiu ninguém, mas ao ser liberado se espalhou por todo o navio e involuntariamente todos se viraram em sua direção e pararam o que quer que estivessem fazendo. O capitão murmura, parece que temos uma chance de sobrevivência, e então pede aos seus homens que comecem a trabalhar e trabalhem mais rápido, de volta com os outros. Eles viram que não foi seu amigo Alvin quem desrespeitou a punição, mas o mais forte de sua geração. Na frente dele, todos exceto Cynthia e Elsa, abaixaram a cabeça subconscientemente, aceitando sua supremacia. As 2 garotas não abaixaram a cabeça como as outras, mas evitaram olhar nos olhos dele. Bill se recuperou do choque e perguntou, e as consequências?
Eu sou alguém do laboratório do Professor Carvalho. Ele tem 3 ex-treinadores campeões com outro Ranger Pokémon nível campeão sob ele. Não acho que eles tentarão nada contra aquele gigante adormecido. Embora eu nunca tenha usado o nome deles nenhuma vez desde que viajei, ele se levanta do assento e vai até a janela, de onde pode ver as pessoas preguiçosamente em suas cadeiras, crianças brincando nas piscinas com pokémons, outros comendo ou bebendo na piscina, seus olhos queimando de vigor. Mas nesta situação não hesitarei em fazer qualquer coisa que puder para preservar esta paz. Ele experimentou as terras áridas e sabe o que é esse inferno. Ele não deixará um inferno como esse descer aqui, então ele está ainda mais determinado do que estava na maré. Suas palavras trouxeram confiança neles. Embora sejam fortes, momentos como esse podem deixar qualquer um hesitante e com medo. Com as ações de Alvin, o pânico original que eles tiveram diminuiu com a confiança que eles têm em seus ossos retornando com força total. Alvin se vira para Bill e pergunta: então, qual é a força das nossas forças e a força deles? Bill hesitou por um momento e então declarou: o próximo grupo de Pokémon é composto por pelo menos 5 Pokémon Pseudo-Rei, além de 30 a 40 Pokémon Elite e mais de algumas centenas de Pokémon avançados. A maioria deles são Pokémon do tipo água com seus 2 tipos, voador, gelo, venenoso, elétrico, terrestre e outros. Confirmamos com sensores psíquicos que todos eles são do tipo água. Eles assentiram ao ouvir isso, mas suas expressões faciais não são boas. 5 Pokémon Pseudo King significam que eles estão ferrados. Alvin tem 3 Pseudo King com Cynthia tendo outro, mas eles não podem dizer que podem lidar com 5 deles. Também há vários Pokémons de Elite que são o principal fator decisivo. Eles não estão em uma posição defensiva, então se os Pokémons de Elite penetrarem na linha de defesa que eles erguem, eles estão condenados. Alvin e Cynthia podem segurar o Pseudo-Rei, mas Pokémon de Elite podem causar danos significativos. Quanto aos avançados, eles não estão em seus olhos. Eles podem lidar apenas com a Elite e os avançados. Os outros têm que lidar com esse grupo se quiserem viver. E quais são os nossos pontos fortes, Bill? Lucian perguntou. Bill está muito nervoso agora. Nossa situação não é tão boa. Quão ruins estamos? Cynthia pergunta querendo saber a situação exata. Temos apenas 2 treinadores mestres como Alvin e Cynthia, enquanto os treinadores avançados são cerca de 10, incluindo todos vocês e o capitão. E finalmente os treinadores intermediários são apenas 70 em número. Quando ouviram isso todos só pensaram em uma coisa: evacuação. Capítulo 293. Alvin se recuperou do choque da situação crítica e perguntou ao seu amigo de canto: não podemos pousar, podemos? Bill apenas balançou a cabeça. Precisamos viajar pelos Pokémon se precisarmos pousar em uma ilha em 1 hora, já que qualquer outra fica a mais de 2 horas de distância. Julius estava em pensamentos profundos e algo lhe ocorreu que o fez se levantar animado. Podemos usar a comunicação na nave para pedir ajuda. Bill lançou-lhe um olhar estupefato enquanto outros apenas balançavam a cabeça. Elsa foi quem disse o que estava na cabeça de todos: a comunicação caiu, não é? Bill concorda, eu sou um cientista. Se eu estiver nessa situação, entrarei em contato para obter ajuda primeiro, mas surpreendentemente todos os nossos dispositivos para conectar ao mundo estão fora do ar. Nada está funcionando. Então os Pokémon são conduzidos até nós, pelo secreto. Alvin analisou para todos. Quem pode fazer isso? Esta é uma armadilha especialmente para nós. Se esta situação se espalhar, qualquer força envolvida será exterminada. A Liga não os deixará em paz, Lucian disse com olhos afiados. Com o status das pessoas aqui nesta nave, a destruição de qualquer pessoa relacionada a este incidente será seu futuro. Ao contrário de outros que ficaram irritados com o incidente, Alvin apenas riu e disse: porque todos nós estamos aqui, então qualquer coisa que aconteça conosco pode causar sérios danos à Liga. Cynthia, Elsa e eu somos o topo de nossas regiões. Se todos nós morrermos aqui, então o objetivo da força por trás disso é alcançado. A morte dos outros é apenas um consolo para eles. Então eu acho que eles podem ter manipulado os Pokémons oceânicos. Quando ele disse isso, algo clicou na mente de Cynthia e ela disse: minha avó me avisou que poderia haver alguns problemas durante nossa exploração das ruínas na ilha Fire Paradise. Eles podem ter descoberto nossa presença nesta nave e estão nos mirando para ver nossa força. Mesmo se vencermos esta batalha, eles podem obter nossa intel e nossa situação naquele momento será ruim. Isso ficou claro no rosto de todos. A expressão deles ficou bizarra depois de ouvi-la, mas quando Elsa olha para seu amigo e objeto de paixão secreta, Alvin, ele não pareceu afetado por essa descoberta e ficou calmo o tempo todo. Ele parece já ter pensado nisso. Isso passou pela mente dela. Não podemos mostrar toda a nossa força, Lucian disse com uma expressão pesada no rosto. Mas muitos inocentes morrerão como resultado. Julius rebateu. Eles têm cada um razões diferentes pelas quais estavam certos. Aquele que pode dar um chamado para sua decisão estava quieto, pensando sobre o plano mais ideal. Alvin não conseguiu ficar quieto por muito tempo. Nós estaremos segurando nossa força completa. Exceto por alguns Pokémons cuja força é revelada em público, nós não usaremos nossos Pokémons desconhecidos para esta batalha. Eles serão nossos as quando estivermos em apuros no futuro. Eles também podem enviar seus próprios Pokémons se revelarmos muito de nossos poderes. Dessa forma, mais pessoas serão afetadas. Não podemos deixá-los envolver mais do que já envolveram. Mas e os inocentes? Cynthia perguntou fracamente, embora estivesse plenamente ciente de que eles mais ou menos os abandonaram. Você será uma Elite 4 e até uma campeã no futuro, Cynthia. Você não pode deixar suas emoções tomarem conta de você e afetarem seu julgamento. Embora seja cruel, é a única maneira de lidarmos com eles e, ao mesmo tempo, nos vingarmos dos verdadeiros criminosos por trás desses planos sinistros. Ele disse com um olhar acalorado, mostrando que não aceitaria mais nenhuma discussão sobre esse assunto. Mas eles...
Cynthia não pode desistir assim tão fácil. Então fique forte. Fique tão forte que você não deva desistir de algumas pessoas pelo bem maior. Fique forte para que você possa proteger a todos. Alvin disse a ela e não disse mais nada. Essas palavras foram o suficiente para acalmá-la. Ela entendeu a causa raiz da morte de muitas pessoas no futuro. Era porque elas eram muito fracas, então não podiam salvar ninguém. Enquanto todos pensavam nas palavras de Alvin, sua mente estava voltada para Blue e Green. Ele pensou consigo mesmo. Parece que eles sabem que algo assim pode acontecer e ele enviou os dois. Dessa forma, o rebanho Pokémon pode ser reduzido e seremos protegidos deles se necessário. Não estamos em nenhuma situação de vida ou morte, mas eles vão pagar por brincar com a vida de tantas pessoas, ele prometeu não apenas a si mesmo, mas também a todos no navio. Ele parece esquecer que a elite dos Quatro de Canto também brincou com a vida de milhões de pessoas quando deixaram Alvin servir como comandante da força da guarnição norte da Cidade Celeste. Então, qual é o nosso plano de ação? Bill perguntou quebrando o silêncio deprimente que caiu sobre todos. Foi Lucian quem começou. Ele deu o que ele achava que era o melhor, enquanto outros usavam isso como referência e faziam mudanças de acordo com isso. Alvin decidiu esconder seu Pidgeot brilhante, Gengar e Tentacruel para esta luta. Ele usará seu Electabuzz, Snorlax, Slowking, Gyarados, Espion, Golbat, Pilosvine e Poliwrath. Polivir evoluiu usando a pedra de água que ele foi recompensado. Kirlia, bem como Galad para esta batalha. Ele tem Pikachu e Swablu para sua proteção. Ele enviou de volta Dratini. Ele estava muito relutante em sair. Orcia e Togepi de volta ao rancho através de seu Slowking. Slowking chegou lá quando Mew lhe enviou uma mensagem sobre o problema atual deles. Alvin também informou a liga sobre sua aprovação por esse método sem contar a ninguém. Se eles souberem, eles vão relaxar, o que não é propício em tempos como esses. Com a combinação de Pilosvine e Ninetales, eles decidiram congelar a área de algumas centenas de metros ao redor deles, para que tenham uma plataforma para lutar. Eles podem lutar sem afetar a condição da nave e danificá-la muito severamente na batalha. Eles fizeram planos até a hora da lei marcial e das informações sobre a chegada dos Pokémon marinhos para todos os passageiros. O capitão, pelo interfone do navio, anunciou o destino que os aguardava e solicitou que os treinadores se reunissem no convés. Ele nunca mencionou que suas linhas de comunicação estão bloqueadas e eles não podem pedir nenhum reforço por causa disso. Ou então eles tentarão escapar em vez de tentar ajudar e sobreviver a essa provação juntos. O grupo de 6 também se juntou aos outros treinadores, mas diferentemente deles. Eles ficaram na sala com o capitão e observaram as centenas de treinadores e marinheiros reunidos. Antes da guerra, é necessário reforçar os treinadores sobre a cadeia de comando e como os outros devem ser cumpridos, bem como as consequências que podem causar. Eles também precisam conhecer a hierarquia da Força Armada ou então, em sua arrogância, muitas vezes esquecem de tudo e causam grandes danos à formação. O capitão do SS Smith agradeceu ao grupo de treinadores reunidos por serem corajosos o suficiente e protegerem os passageiros com suas vidas. Embora seja mais como essas pessoas com ela para lutar, suas chances de sobrevivência são maiores do que as dos passageiros se os Pokémon violarem a barreira. Capitão, depois de dizer isso, deu um passo para trás e deixou Alvin cuidar do resto dos assuntos. Em situações como essa, uma pessoa experiente e poderosa que foi invencível até agora pode conceder muito mais confiança do que qualquer outra pessoa. É aplicável ao capitão e até mesmo aos amigos de Alvin. Alvin, que estava com seu Slowking em punho, caminhou à frente e começou a se dirigir aos homens para que unissem seus corações e lutassem como um só. Capítulo 294. Alvin passou os olhos por cada pessoa que estava na sua frente e falou no microfone, o que fez com que sua voz se espalhasse não apenas para os homens reunidos, mas também para os passageiros e marinheiros que estavam em diferentes partes do navio, por meio dos alto-falantes instalados em todos os lugares. Ele começou: eu sou Alvin Bart, o comandante-chefe desta batalha defensiva contra o próximo ataque dos Pokémon no meio do mar. Alguns de vocês podem me conhecer da minha batalha no torneio e outros podem nunca ter ouvido falar de mim. Estou aqui para lhes dizer apenas uma coisa. Você recebeu uma posição referente às informações que possuímos sobre você, e será encarregado de completar sua missão e objetivos. Você irá. Antes que ele pudesse continuar, algumas pessoas gritaram na multidão. Vocês não podem fazer isso conosco. Alguém gritou da multidão. Nós nunca seguiremos uma criança. Preferimos morrer a colocar nossas vidas em suas mãos. Outro se juntou a ele em apoio. Sim, sim, nunca te obedeceremos. À medida que mais pessoas continuavam a se juntar ao coro, os amigos e o capitão de Alvin ficaram ansiosos com a situação atual em que se encontravam. Antes que eles pudessem se apresentar e dar apoio a Alvin, ele já havia agido. Já que você acredita que prefere morrer a me seguir, então eu lhe concederei seu desejo. Ele se vira para Slowking e diz: Erradicchius. Suas palavras foram chocantes demais para que alguém lhe desse uma resposta, ou qualquer resposta. Quanto a Slowking, ele agiu sob o comando de seu treinador e mirou nas pessoas que ele desejava eliminar. Os olhos de Slowking brilhavam em azul e as pessoas visadas voavam no ar através de poderes psíquicos. Eles foram então empalados bem no ponto crítico da cabeça com uma lança de água, acabando com suas vidas completamente. Essa demonstração foi chocante para todos, especialmente para seus amigos, que nunca pensaram que ele mataria alguém só porque o desobedeceu ou questionou. Seus olhos calmos e serenos agora estão sufocados pela raiva, o que mostra que ele não está disposto a arriscar nada neste momento. A lei marcial foi imposta e na situação atual, tudo e qualquer coisa que possa causar descontentamento e caos entre as pessoas será tratado com absoluto desprezo. Não haverá misericórdia. Este é meu aviso final a todos.
Se vocês desobedecerem novamente e agirem como eles, apontando os dedos para as pessoas agora mortas, vocês não sobreviverão para pedir justiça ou me punir pela liga. A partir de hoje, todos, e eu quero dizer todos, são sujeitos à lei marcial. Quem puder lutar, lutará e quem não puder estará ajudando na logística. Se você tentar deixar seus instintos bestiais irem à loucura agora, você será morto assim como eles. Independentemente de sua posição ou poder que você ou sua família exerçam fora deste navio de cruzeiro. Isso fez com que muitos se mexessem desconfortavelmente sob seu olhar. Obrigado. Ele disse e deu um passo para trás para deixar o capitão continuar. O capitão então começou a dividir os homens em diferentes grupos sob os 5 treinadores à frente deles. Você é muito duro. Você não deveria tê-los matado. Cynthia se inclinou até seus ouvidos e disse suavemente. Alvin esfregou o nariz quando todos olharam para ele e Cynthia, onde eles agiram de forma carinhosa depois de matar algumas pessoas. Ambos ignoraram categoricamente esses olhares e não deram muita importância a isso. Ele riu das palavras dela e disse, tecnicamente eles não eram inocentes. Pedi para Slowking executar sua varredura psíquica neles. Após uma invasão mais profunda de sua psique mental, foi descoberto que eles são espiões de Angel Wings e Devil Wounds. Com eles mortos, podemos liberar a força total de todos os nossos Pokémon sem nos preocuparmos. Embora alguns Pokémons ainda precisem ser escondidos para as batalhas futuras. Depois de ouvir isso, ela entendeu por que ele agiu assim. Essa ação dele tem múltiplos propósitos também. Com Alvin matando-os em público, isso mostra que ele e nós como um todo não mostraremos misericórdia para com as pessoas que são prejudiciais a essa batalha defensiva. Em segundo lugar, todos entenderão nossa seriedade. Eles não tentarão quebrar a ordem do navio de cruzeiro e causar estragos e caos. E finalmente isso mostrou a força deles para seus futuros subordinados. Quanto mais forte o comandante, mais confiança os subordinados terão em seu líder. No mínimo, não haverá nenhuma rebelião ou pensamentos rebeldes passando pela mente desses treinadores e marinheiros depois de verem essa exibição sangrenta. Quando o capitão estava narrando a partição dos grupos, um grito estridente do ar chamou a atenção de todos. Bem alto no céu, a alguma distância da área da força aérea do navio de cruzeiro, Pelipper, Svanna e Mantine flutuavam no ar, enquanto vinham em direção a eles. Embora não fossem muitos, ainda eram alguns milhares, o que foi o suficiente para assustar alguns treinadores. Vendo isso, alguns treinadores gritaram em tom alto, como se tivessem medo de morrer. Embora seus pensamentos fossem verdadeiros, pois suas chances de sobrevivência eram muito baixas. Alvin, por outro lado, não pareceu afetado pela chegada deles. Ele jogou uma de suas pokebolas no ar e de lá saiu um Pokémon bípede listrado de amarelo e preto com cauda longa. Era um Electabuzz. Lide com essas moscas e se aqueça, Electabuzz. Alvin ordenou ao seu Pokémon elétrico e entusiasta de luta. Electabuzz sorriu ao receber sua permissão para fazer tudo. Electabuzz enviou um grande trovão no ar. Sob o fluxo contínuo de trovões, o céu estava coberto de nuvens escuras que pareciam correr com trovões. Electabuzz parou de enviar o trovão e sorriu. As nuvens parecem se espalhar por toda parte e assim também o trovão que as atravessa. Quando os Pokémons voadores chegaram ao alcance, trovões começaram a cair sobre eles. Sob a vantagem do tipo duplo que o tipo elétrico tem sobre eles, mais de algumas centenas de Pokémons foram queimados sob o ataque intenso. Ver um único ataque de Electabuzz derrubando pelo menos um quarto do total de Pokémon atacantes fez com que todos olhassem para ele e para Electabuzz com admiração. O resto dos Pokémon começaram a voar para longe e não entraram no alcance do ataque do trovão. Eles decidiram atacar sua presa, ou seja, o passageiro do navio de cruzeiro. Então essa é a força do seu Pokémon mais forte. Cynthia disse com admiração sobre a força do Electabuzz. Como treinadora do Pokémon Ripsuedo, ela sabe o quão poderosos eles podem ser, mas esse Electabuzz pode lidar com esses muitos Pokémon sem esforço, o que mostrou a lacuna que os dois têm. Electabuzz sorriu quando Cynthia se dirigiu a ele dessa forma, mas Alvin conseguiu jogar água fria em sua cabeça. Ele esclareceu para ela, Pokémon mais forte? Ele mal consegue derrotar Pidgeot. Se não fosse pela vantagem de tipo, então ele não teria essa vantagem. O anúncio, que foi interrompido mais uma vez, continuou, mas os treinadores lançaram um olhar de admiração para Alvin e seu Electabuzz. Bill disse orgulhosamente, sua demonstração de poder agora os ajudou a ficarem confiantes na batalha que se aproxima. Mas Alvin não parece pensar assim. Ele disse algo que deixou todos no grupo vigilantes, pois a verdadeira batalha viria em breve. Eles parecem superar o medo, mas a próxima situação não seria tão calma. Capítulo 295. Os Pokémons voadores voavam ao redor daquela área enquanto mantinham um olho no navio de cruzeiro. Seus voos constantes fora da área de ataque deram aos passageiros, treinadores e marinheiros uma grande confiança sobre sua vitória na batalha que se aproximava. Influenciado por essa atmosfera, o capitão também estava bem. Ele não parece estar preocupado com isso. Mas Alvin e seu grupo, que foram avisados por Alvin sobre o caos iminente, pareciam estar pensando nisso. Eles vão nos atacar quando menos esperarmos, não é? Lucian olhou para os Pokémon voadores a alguma distância. Júlio, que pensava assim, concordou com sua opinião e disse, temos alguma chance de vitória. Não. Com tantos passageiros não teremos nenhuma chance de vitória. Alvin disse sem hesitação. Elsa disse agressivamente com um assobio quando Alvin disse coisas tão negativas em momentos como esse. Mas você disse que podemos derrotá-los. Você disse que podemos vencer esta guerra. Alvin não pareceu afetado pela raiva dela ou pelo tom agressivo que ela usou com ele. Eu nunca nego que não podemos derrotar os Pokémons que virão para nos atacar. Mas isso não significa que venceremos no final. Alvin disse sem nenhuma mudança em suas expressões faciais ou mudança em seu tom. Elsa respirou fundo antes para se acalmar. Você pode, por favor, explicar o que quer dizer? Elsa perguntou depois de se acalmar.
Quantos passageiros há neste navio de cruzeiro, algum de vocês sabe? Ele não esperou pela resposta e continuou. Há cerca de 3.232 passageiros, além de 243 funcionários, incluindo nós. Destes, menos de um quarto consegue sobreviver a toda essa provação. É assim que nossa situação é grave. Então me digam, podemos realmente vencer essa guerra? Ele perguntou a eles dessa vez. Nenhum deles pode dizer que vencerá depois de ouvir qual será a situação mais provável nessa batalha de defesa. Esses dados ou análises podem ser melhorados se fizermos tudo o que podemos? Elsa perguntou com Cynthia esperançosa de que dessa forma elas podem proteger os inocentes, mas Alvin não quer que elas tenham falsas esperanças. Se tivermos um treinador de elite de nível 4 conosco, não haverá nenhuma baixa. Infelizmente não temos ninguém. Então controle-se e esteja preparado. Nada que você, eu ou qualquer um aqui possa fazer para proteger as pessoas e sobreviver a esta situação perigosa. Alvin destruiu a esperança que estava crescendo em seus corações. Nós vamos viver com a morte deles em nossa consciência. Se você não consegue lidar com isso, então vá para seu quarto e se esconda debaixo da cama. Não tenho tempo para lidar com você e proteger as pessoas que podem ser protegidas ao mesmo tempo. Alvin disse com raiva e olhou para ela. Depois de lançar um olhar furioso para o grupo, ele vai embora com Electabuzz e Slowking seguindo atrás dele. Os treinadores que notaram a conversa ficaram curiosos sobre o que aconteceu, mas se abstiveram de serem muito curiosos. Afinal, isso não lhes fará bem e apenas incitará a raiva dos treinadores em relação a eles, que são muito mais fortes do que sua força lamentável. Os amigos de Alvin não disseram nada sobre sua partida prematura, pois estão se conformando com o número de pessoas que morrerão por causa da batalha e não podem fazer nada para protegê-las. Eles estão sofrendo do mesmo trauma que Alvin sentiu quando lutou no ataque Pokémon, mas dessa vez o trauma é muito menor que o de Alvin, pois ele não os deixou liderar. Apenas ele e o capitão são os líderes, enquanto outros são soldados sob suas fileiras que devem seguir suas instruções. Embora não saibam como Alvin os protegeu antes, eles ainda sentiam muita pressão pelas mortes que estão direta ou indiretamente relacionadas às suas ações e omissões. Alvin, por outro lado, estava no ponto mais alto do navio de cruzeiro, ou seja, no topo da torre de radar. Ele olhou na direção de onde os pokémons voadores vinham. Alvin pareceu deixar a máscara de neutralidade cair e deu um soco direto na torre do radar com raiva. Seu soco induzido pela aura fez um amassado na forte torre de radar metálica. Embora ele não tenha mostrado para os outros, ele ainda foi afetado depois de analisar quantos podem morrer nessa batalha. Foi ele quem lhes deu confiança para lutar esta batalha e ele não pode simplesmente agir como se sentia. Como líder deles, ele tem que agir de forma contrária ao que sentia. Alvin soluçou enquanto seus pokémons olhavam para ele daquele jeito. Alvin sentiu algo ao redor dele, então olhou para uma direção específica e disse: "Por quanto tempo você vai se esconder, Blue?" Não houve resposta até que a camuflagem desapareceu e Blue com 2 Alakazam apareceu em sua visão. Ele murmura com um olhar decepcionado: "Vocês, usuários de aura, são muito irritantes. Vocês estragam a diversão de assustar alguém pra caramba, e sempre estragam a diversão de se esgueirar." Depois de resmungar por algum tempo, Blue perguntou enquanto olhava para a marca do punho amassado na torre do radar: "Então, como você está lidando, garoto? Tem sido bom até agora. Você teve algum problema? Você usou a barreira para se camuflar depois do teletransporte, não foi?" Alvin perguntou mudando de assunto, mas suas táticas não funcionaram. Blue interrompeu sua tentativa de mudar de assunto e disse: "Ser um líder não é tão glorioso, não é?" "Não, não é. Na verdade, eu odeio ser um líder. Não posso agir como eu gostaria. Tenho que fingir minhas emoções e até mesmo agir confiante e forte quando o que eu realmente quero é o apoio e o conforto dos outros para ficar de pé e lutar." Alvin revelou seus verdadeiros pensamentos a ele. "Então, quais são suas opiniões sobre a próxima batalha?" Blue perguntou sem dar nenhuma opinião a ele. "A próxima batalha será catastrófica. Faltam-nos números, força e tudo. No entanto, mal conseguimos vencer esta batalha, mas isto não pode ser considerado uma vitória." Alvin disse enquanto olhava para Blue. Blue não expressou nenhuma opinião até então e fez outra pergunta: "Então, o que você acha dessa situação e da minha ação nisso?" Alvin cerrou os punhos e perguntou: "Por que você colocou a vida deles em perigo só para poder nos testar? Por que colocar a morte de tantas pessoas em nossos corações e nos fazer sentir culpados?" Suas perguntas revelaram que ele sabia que de uma forma ou de outra os velhos idiotas da liga estavam envolvidos. Esta é a primeira vez que ele responde a qualquer pergunta que faz, porque eles têm opiniões elevadas sobre você e temem que você perca a cabeça por excesso de confiança. Então há situações como esta. Que isso sirva de lição de que você ainda é muito fraco. Se não fosse o caso, eles não fariam esse truque. Por que eles duvidaram das minhas capacidades agora? Alvin nunca demonstrou fraqueza, então ele não achava que tivesse feito algo que justificasse uma medida tão cruel. Porque você não pode proteger a filha de Mateus e seu próprio primo, então eles pensaram que você era fraco. Ele respondeu: "Mas era um truque. Você mata o diabos. Todos na liga com cérebro sabem que eu fiz isso deliberadamente para encontrar o esconderijo deles e lidar com eles de uma vez por todas." Ele gritou de raiva e rebateu. Se não fosse pela barreira à prova de som erguida ao redor deles, todos teriam ouvido seus gritos de raiva. Mas isso mostrou que você não tem a força que eles imaginaram para você. Assim como você disse a eles, torne-se forte ou mais morte cairá sobre você. Mesmo sendo um mundo pacífico, esses velhos idiotas precisam que você fique mais forte e mais rápido, caso contrário, o caos que virá depois causará milhões de mortes. Além disso, Red terá sua batalha programada com você depois daquela aventura nas ruínas, e depois do torneio da liga você irá para terras áridas. Isso não é negociável. Blue passou a mensagem. Então terei que ir para lá depois do torneio.
Ele perguntou com um leve estremecimento. Mesmo que fosse apenas uma experiência ilusória, ele não gostou. Não há muito o que dizer sobre esse lugar, mas ele precisa ser vivenciado. Blue não falou nada e aguardou o que ele queria dizer. Alvin finalmente respondeu, muito bem. Eu irei, mas tenho um pedido. Blue perguntou curiosamente. O que é isso? Você pode garantir que a taxa de baixas não cai abaixo de 1.500? Não acho que eles consigam lidar com uma taxa de baixas de 50% na primeira batalha. Alvin explicou seu pedido. Blue viu a suavidade que ele tinha quando falava sobre eles e concordou. Blue assente e antes que ele possa dizer qualquer coisa, ele olha para Alvin em uma certa direção. Esteja preparado. Eles estão quase aqui. Depois disso, Alakazam e Blue se teletransportaram, mas ainda ficaram atentos à batalha. Vocês dois podem ficar selvagens. Vou garantir que ninguém se envolva na batalha de vocês. Ele deu ordens para Slowking e Electabuzz, que assentiram e rangeram os dentes respectivamente. Capítulo 296. Alvin então soltou seu Pilosvine e deu um comando que parecia a extensão de sua força atual. Congele a área ao redor do navio de cruzeiro em gelo espesso. Precisamos de terra para lutar contra esses pokémons aquáticos em termos iguais e evitar algumas baixas indesejadas. Pilosvine, que apareceu no flash, apenas sorriu. Ele rugiu em direção a Slowking, que assentiu entendendo o que ele quis dizer. Pilosvine e Slowking se teletransportaram para a superfície da água do oceano com a ajuda do psíquico de Slowking e agiram conforme as instruções dele. Ele afundou suas presas cobertas de gelo na água do oceano. Assim que ele fez isso, a água do oceano começou a congelar e tudo ao redor do navio de cruzeiro começou a congelar em alta velocidade. Essa ação parou o navio de cruzeiro com um puxão alto que fez todos caírem para frente no chão. O frio pareceu se espalhar pelo navio devido ao gelo ao redor. O que aconteceu? Por que o navio de cruzeiro parou de repente? Um Pokémon nos atacou ou algo assim? Alguém gritou na multidão. Outra pessoa que olhou pela janela viu a água congelada impedindo o navio de cruzeiro de avançar. Ei, o oceano está congelado. Ele gritou em choque e medo. Suas palavras chocaram todos e cada um que o ouviu. Eles não ousaram acreditar nas palavras dele, pois isso significava que seus oponentes eram muito mais fortes do que eles pensavam originalmente. Isso significava que suas chances de vitória eram menores do que eles pensavam originalmente. Algumas almas corajosas endureceram seus corações trêmulos e olharam pela janela. Embora ouvissem e sentissem o frio repentino, não ousaram acreditar, mas como todos sabem, ver é crer. E quando eles disseram que as ondas do oceano estavam quebrando no navio e até mesmo todo o oceano ao redor do cruzeiro estava congelado, eles ficaram parados, chocados com a descoberta com seus próprios olhos. Enquanto isso acontecia, Alvin enviou informações para Elsa, Cynthia, Bill, Julius e Lucian sobre seu feito de congelar o oceano para criar um campo de batalha para enfrentar Pokémon aquáticos em igualdade de condições e não deixar que inocentes se machucassem acidentalmente em suas batalhas. Eles ficaram chocados com o que ele fez, mas superaram o choque depois de saber que os Pokémons estavam correndo muito mais rápido do que eles esperavam originalmente. Então eles agiram com pressa. Mais tarde, eles passaram para o capitão, que ficou ainda mais surpreso do que eles. Mas ao ouvir que a batalha começaria muito antes do esperado, ele xingou alto. Depois de xingar, ele se recompôs e fez um anúncio. O ato de congelar o oceano é feito por um dos nossos para criar um campo de batalha para a batalha que se aproxima. Dessa forma, os passageiros não serão feridos após a batalha e algumas possíveis baixas poderão ser evitadas. Ao ouvir o anúncio do capitão, a sensação anterior de pavor que eles sentiram com esse incidente se transformou em alegria. Dessa forma, eles estarão a salvo de ataques desonestos. O fato de terem pokémons poderosos do lado deles, que podem até congelar um oceano, foi o suficiente para encher todos de confiança. Este ato de congelar o oceano foi ajudado e apoiado pelo gelo nunca derretido de 700 anos. O poder do gelo nunca derretido é o que os ajudou a congelar a água do oceano. Pilosvine é um Pokémon de nível Elite, mas ele não é forte o suficiente para fazer algo assim ainda. Então um poder aprimorado é necessário para fazer isso. Ao fazer isso, Pilosvine fica apenas um pouco cansado e sua reserva de poder não é tão afetada, já que ele usou o gelo nunca derretido. Esta ação serviu a dois propósitos. Primeiro, o campo de batalha é criado e as pessoas não serão feridas por ataques de bandidos. Em segundo lugar, isso lhes dará confiança. Mesmo que a situação seja ruim ou as coisas piorem, eles terão esperança de que há alguém que vai mudar as coisas. Feito isso, Alvin e seus pokémons desceram no gelo e ficaram esperando pacientemente a chegada dos pokémons. Alvin liberou todos os seus 13 pokémon que ele optou por usar nessa batalha. Esses pokémon são Electabuzz, Slowking, Femali Pidgeot, Spion, Golbat, Pilosvine, Gyarados, Poliwrath, Galad, Kirlia, Pikachu e Swablu. Eles lutarão contra os próximos pokémon. Com cerca de 5 pokémons de força de nível Pseudo-Rei vindo em sua direção, Alvin designou 2 para Electabuzz, um para Slowking e outro para Snorlax. Quanto ao último, ele será tratado por Gabite de Cynthia. Se ele lidasse com todos eles, as perdas seriam muito maiores do que eles haviam analisado originalmente, o que é ainda mais inaceitável do que eles pensavam originalmente. Depois que Slowking lida com seu oponente, ele pode sair e acabar com a multidão. Do topo do convés, as pessoas podem ver Alvin e seus pokémons caminhando em direção à borda da área oceânica congelada. Algumas pessoas pensaram que ele estava escapando, mas quando o viram parado na beirada sentado ali, olhando para o horizonte, ficaram curiosas. O que Alvin está fazendo lá? Ele vai se tornar um alvo para os pokémons. O capitão do cruzeiro disse chocado e surpreso com a imprudência que um treinador calmo e controlado como Alvin demonstrou agora. Porque ele queria ser um alvo. Ele queria atrair a atenção da massa principal enquanto nós somos o suporte. Ele quer reduzir a vítima iminente fazendo isso. Elsa disse entendendo que e por que ele está fazendo isso.
Cynthia entendeu o que ela quis dizer e explicou. Ele é uma potência e também nosso líder. Com ele assumindo a batalha na frente, mostra que ele não tem medo e aumenta nossa confiança. Se ele hesitar, a situação ficará selvagem e não poderemos controlá-la. Nesse caso, só podemos abandonar o forte. Ela encerrou sua explicação com um olhar severo. Bill olhou para o rosto determinado de seus amigos e perguntou, mesmo sabendo o que eles iriam fazer. Então, o que vocês vão fazer agora? Em vez de responder, eles soltaram seus Pokémon voadores. Cynthia, seu Staraptor, Elsa, seu Fearu, Lucian, seu Noctowl, e Julius, seu Skarmory. Eles pularam nas costas deles e voaram para a posição que lhes foi atribuída anteriormente durante a discussão. Mesmo que a maré principal esteja vindo de uma direção específica, os Pokémons atacarão de todos os lados, então a área foi dividida. O capitão, ao ver as crianças indo em direção à posição para a batalha, riu ruidosamente e olhou para seu jovem chefe. Seus amigos são bem interessantes. Essas crianças estão realmente se exibindo na minha frente assim. Por favor, cuide-se, chefe. E o capitão também voou para longe em sua altaria. Depois que o capitão foi embora, alguns treinadores Pokémon também começaram a montar em seus Pokémon e descer ou passar pela porta abaixo no nível inferior. Parece que só você e eu restamos Gengar. Eles também estão aqui. Bill murmurou e olhou para o horizonte, onde algumas sombras podiam ser vistas sob a superfície da água. Alvin deixou Gengar com Bill para a proteção de Bill. Quem sabe como a situação pode virar na nave durante a batalha e alguém pode atacá-lo. Alvin, que sentiu a chegada deles, olha para eles com fogo nos olhos. Embora eles sejam manipulados para atacá-lo, ele não é gentil o suficiente para deixar seus atacantes e ser misericordioso com eles. Não importa o que eles ataquem, eles pagarão o preço de ferro. Capítulo 297. Assim que Alvin pensou em fazê-los pagar o preço do ferro, o Sharpedo saltou da água com a intenção de morder Alvin e deixá-lo em pedaços. Mas Electabuzz percebeu sua chegada repentina na frente deles e enviou um poderoso raio no Pokémon Tubarão. Ele geme de dor no impacto e cai no chão gelado. Alvin puxou seu cajado de aura e esfaqueou a pele áspera de Sharpedo e cravou em seu coração. O Sharpedo faz em suas mãos. O grupo não tem muitas chances, pois depois disso mais e mais Pokémon aquáticos e voadores que vivem no oceano ou na costa saltam da água com a intenção de lidar com suas presas. Electabuzz estava lidando com um Lapras e um Feraligatr que pareciam estar liderando esse grupo. Alvin podia sentir que algo estava deixando o Pokémon normalmente calmo um pouco agitado demais. Então ele pediu para Electabuzz lidar com ele com cuidado e certificar-se de deixá-lo vivo se ele pudesse. Se não, então não há necessidade de nossa vida em violência desnecessária. Claro, Alvin esquece a natureza do Electabuzz. Este objetivo que Alvin deu a ele foi tratado como uma forma de desafiar seus limites. Neste caso, ele decidiu lidar com os dois poderosos pseudo-reis Pokémons e ferir o Lapras o suficiente para Alvin pegá-lo mais tarde. O segundo Pokémon Pseudo, rei de Alvin, Slowking, pulou na água diretamente para lidar com seu oponente, que por acaso é outro Sharpedo. Felizmente, eles não estão lidando com o Vailord e há apenas alguns Vailmer por perto, ou então, Alvin teria que ir com tudo. Um único Vailord possuindo não importa o nível de força pode destruir o navio de cruzeiro inteiro apenas com seu tamanho e peso corporal. Snorlax estava lidando com 3 Valen que pularam da água para o chão gelado. Entre eles, o maior era um pseudo-rei capaz de causar dano em massa. Claro, Snorlax estava estranhamente ativo e lidou com uma morsa com uma combinação de soco de trovão e hiper-raio no começo. Então não há problema algum para Snorlax lidar com os dois. Ao contrário da morsa, que não consegue se mover no gelo rápido o suficiente, ele consegue rolar e desviar dos ataques. Espion, Pikachu, Kirlia, Galad e Swablu estavam ao redor de Alvin e lidaram com os Pokémon que ousaram atacar Alvin. Espion, Galad e Kirlia também garantiram que os Pokémon não saíssem furtivamente debaixo do gelo e os atacassem. Eles estavam mais vigilantes do que seus companheiros que lutavam a batalha com uma disparidade numérica completa. A banda Guiarados Polivrat mergulhou no oceano e está causando estragos no oceano. Os ataques de Guiarados no oceano e as manobras com o corpo serpentino, se possuído, têm sido muito úteis para lidar com os Pokémon subaquáticos. Embora os ataques do tipo água não sejam muito úteis debaixo d'água, os ataques do tipo cauda de ferro, cauda de dragão e ataques de longo alcance não aquáticos, como Fúria de Dragão e Pulso de Dragão, ainda têm muito poder por trás de seus ataques. Com esses ataques em seu currículo, Guiarados agiu como que seu apelido indicava, o Leviatã do Mar. Polivir, por outro lado, parece estar usando seu corpo forte e músculos para derrubar os Pokémons debaixo d'água. Sua habilidade de absorver água é uma ameaça letal para esses Pokémons. Quando Blue disse que a fraqueza que ele demonstrou na Cidade Solar fez os velhos idiotas duvidarem de sua força. Eles acham que ele é muito fraco. Então ele pode muito bem usar essa oportunidade para aumentar sua força drasticamente. Através do meu, ele disse a todos os seus Pokémon antes da batalha começar para capturar os Pokémons que eles lutam. Cada Pokémon dele tem cerca de 3 Pokébolas neles, o que não pode afetar sua eficiência de batalha. Ele disse a eles que se encontrassem um Pokémon de temperamento forte e alguém que eles respeitassem, eles poderiam usá-lo para capturá-lo. Depois que a batalha acabar, ele tentará fazê-los se juntar a eles. Ele até pensou em usar meu para ajudá-los a se acalmar. Há 2 razões pelas quais ele deseja capturá-los. Primeiro, eles aumentarão drasticamente a força do seu time, fazendo com que todos os que se opõem a ele na liga sejam eliminados. Em segundo lugar, esses Pokémons não são tão agressivos quanto aqueles com quem ele lutou na última maré de Pokémon. Parecia que eles estavam em algum tipo de controle ou estado instável de agressão. Após serem derrubados, eles ficam inconscientes e depois fogem após recuperarem a consciência.
Isso significa que eles não estão lutando duro o suficiente para causar um problema para eles. O único dispositivo conhecido que pode controlar os Pokémon até certo ponto está nas mãos da Sombra. Isso também significava que os dois fizeram algum tipo de acordo que fez Sombra dar um dispositivo de controle fraco para a organização Rouge que os tinha como alvo. Parece que só ele descobriu essa anomalia entre os lutadores. Com a ajuda de Mew, sua força passada irá disparar. Mas isso é coisa do futuro, ele ainda tem que enfrentar os Pokémons aquáticos. Depois de descobrir essa anomalia, a intenção de matar no golpe de Alvin diminuiu muito. Com outros, Cynthia estava usando seu Gabite, Glaceon, Lucario, Rosalia, Staraptor, Gastradon e Empoleon. Seu Gabite estava enfrentando um Pelipper que recentemente se tornou um pseudo-rei. A área de batalha deles era próxima, então frequentemente os ataques perdidos atingiriam o Pokémon selvagem ou o Pokémon de Cynthia. Isso tem sido desgastante para seus Pokémons porque eles nunca lutaram uma batalha longa. A batalha normal deles consiste em derrotar seus inimigos mais rápido e esmagá-los com força superior. Mas a batalha de captura foi uma batalha longa. Nisso, é preciso economizar energia para batalhas futuras, bem como lidar com o oponente usando a menor quantidade de energia. A situação dela parece indicar que ela só consegue sustentar a batalha por no máximo 1 hora antes que seus Pokémons comecem a cair. Elsa, por outro lado, estava usando seus Alola Ninetales, Pilosvine, Veaville, Blaziken, Fearu, JYNX e Medichon. Seu Ninetales de Alola, Pilosvine, Veaville e JYNX aproveitam ao máximo o campo de batalha de gelo e prendem seus Pokémon no gelo. Eles usam os cacos de gelo feitos no chão gelado para derrubar seus Pokémon. Seu Blaziken, Fearu e Medichon se movem para lidar com seus oponentes. Mas seu modo de batalha era muito desgastante para sua resistência. Eles não conseguem lutar por muito tempo. A situação que eles enfrentam é semelhante à de Cynthia. Se essa batalha for arrastada por muito tempo, eles não podem impedir que os Pokémon cheguem ao navio de cruzeiro. Lucian e Julius enfrentam uma situação semelhante. Alvin, em retrospecto, esquece para eles que essa batalha será longa e desgastante. Eles têm que preservar sua energia e arrastar essa batalha ao máximo possível em vez de usar mais força para destruir seu oponente. Exceto por Alvin, os marinheiros e o Capitão Bark, todos estão usando força absoluta para destruir o oponente. Isso trouxe uma grande crise para as pessoas escondidas no navio de cruzeiro. Capítulo 298. Ponto de vista do Pokémon. Electabuzz está atualmente lutando contra Feraligatr e Lapras, dois Pokémon de nível pseudo-rei ao mesmo tempo. É um ato bastante suicida da parte de Alvin deixar algo assim acontecer, mas ele está confiante de que Electabuzz ficará bem. Há dois amigos poderosos que estão observando o campo de batalha e certamente intervirão se a situação exigir. Devido ao fato de que os Pokémon aquáticos estão sob algum tipo de controle mental, eles não conseguem usar o seu melhor. Electabuzz desfere um soco de trovão em Feraligatr, que desvia pulando para trás e colide com o corpo de Lapras, fazendo-o errar o raio de gelo. Ela se preparou para o Electabuzz. O raio de gelo parece sair da trajetória original e atingir os Pokémon perdidos, fazendo-os congelar. No caso normal, não há como isso acontecer. Lapras provavelmente parará o ataque antes que ele possa atingir seus aliados. Lapras é conhecido por ser um bom aliado e nunca trair a confiança de seus amigos. Nos milhares de anos de história no mundo Pokémon, nunca houve um caso em que um Lapras tenha quebrado a confiança de alguém. Então esse ato de mirar em um aliado fez o Electabuzz confirmar a hipótese de Alvin. Parece que Alvin disse a verdade. Eles estão realmente sob alguma forma de controle. Droga, eu só queria uma batalha de Grant. Uma batalha que me levaria ao meu limite e quebraria o limite, mas agora estou lutando contra dois Pokémons que são fracos e descoordenados. Feraligatr usou um jato de água para atacar Electabuzz que usou sua carga selvagem para quebrar o ataque de água. Lapras lançou fragmentos de gelo neles, mas Electabuzz usou o corpo do oponente para se salvar. Normalmente Feraligatr teria mordido ou usado sua cauda, mas ele parou no corpo de Electabuzz, dando a Electabuzz a chance de arremessar Feraligatr em direção a Lapras, que enviou uma bomba hidráulica neles. A forma final evoluída do Pokémon inicial do tipo Água de Johto atingiu o alvo, fazendo Lapras cair de costas e ficar um pouco tonto com o ataque. Naquele momento chegou uma mensagem de Alvin. Electabuzz lide com seu oponente o mais rápido possível e da maneira menos econômica possível. Vou precisar de sua ajuda em breve. Alvin apenas disse isso, nunca contando a situação em questão. Electabuzz não parece gostar da batalha. Os Pokémons que ele pensou que lhe dariam dificuldade não são nada além de irritantes. Vou lidar com eles mais tarde, quando eles estiverem em seus sentidos. Ele disse que eu posso capturar Pokémons que eu gosto. Quero um oponente decente. Já estou acostumado com Pidgeotto e Slowking. Essas batalhas se tornaram monótonas agora. Vocês dois farão. De hoje em diante vocês dois são meus novos oponentes. Depois de declarar isso aos dois, ele usou o modo trovão. Seus braços estavam cobertos de raios e com um salto rápido em direção aos dois Pokémon aquáticos caídos, ele os atingiu com força total com seu soco poderoso. Se estivessem em sã consciência, teriam se esquivado com base em seus instintos, mas agora ousaram enfrentá-lo. Lapras foi eliminado em um único combo de socos, mas o Feraligatr com seu físico forte sobreviveu. Isso fez com que o Electabuzz tivesse alguma apreciação por Feraligatr, mas isso era tudo que Feraligatr podia fazer. Quando o Electabuzz atacou com um novo vigor, ele não conseguiu mais se sustentar e estava perdido. Ambos os Pokémon Pseudo-Reis estão caídos sem dar o máximo. Eles só podem fazer com que Pokémon abaixo do Pseudo-Rei mostrem seu poder total.
Pokémons acima perderão sua habilidade de luta se forem controlados em massa. Electabuzz murmurou após olhar para seus inimigos desmaiados. Você será um bom parceiro de treino. Ele continuou e os pegou em duas das Pokébolas que Alvin passou para ele. Electabuzz então se acomodou no gelo e tentou recuperar o fôlego após usar sua força de trovão. Os Pokémon ao redor tentaram atacá-lo, mas uma nuvem de trovão flutuou sobre sua cabeça e atingiu qualquer Pokémon que entrasse no alcance do ataque. Blue viu Electabuzz capturando Feraligatr e Lapras e ficou surpreso com o que ele fez. Ele pegou 2 Pokémon Pseudo-Reis, mas por que ele tinha uma Pokébola consigo mesmo? Foi isso que Alvin decidiu fazer, depois do que eu contei a ele sobre as coisas que estavam acontecendo na liga? Blue murmura enquanto voa em seu Pidgeot. Ele usou compartilhamento psíquico com seu Pidgeot e ele pode ver o que o Pidgeot pode ver. Isso requer um Pokémon psíquico forte, bem como um bom vínculo com o Pokémon com o qual se deseja criar vínculo. Duvidamos do Pidgeot e do Alakazam dele, mas eles acharam que isso poderia estar relacionado à conversa que tiveram abaixo da torre de rádio. Hahaha, papai ficará encantado em ouvir isso. Ele usou a chance que eles usaram para suprimi-lo como uma forma de aumentar sua força. Mesmo que possa haver algumas perdas nisso, juntamente com algumas manchas em seu histórico, ele terá força para acalmar muitos. Blue disse com felicidade. Afinal, em breve sua filha também começará sua jornada e com Alvin já decidido como seu guia, quanto mais forte ele for, mais protegida sua filha estará. Depois de meia hora, de volta ao campo de batalha. O caso do Slowking é semelhante ao do Electabuzz. Ele recebeu uma mensagem similar e fez uma varredura mental para entender por que o contatou. Ao fazer isso, ele entendeu a gravidade do assunto e fez o que lhe foi pedido. Ele estava enfrentando um Sharpedo, mas não sentiu nenhuma pressão contra esse Pokémon carnívoro e afiado. Normalmente debaixo d'água, Slowking deveria ter sido colocado em desvantagem e ele só poderia se defender contra seus ataques rápidos, fortes e fisicamente poderosos de Sharpedo, mas a situação era completamente diferente do que deveria acontecer. Ao contrário do Electabuzz, que decidiu capturar Feraligatr e Lapras como seus parceiros de treino e oponentes de sparring. Slowking pensou no incidente e na conversa que seu treinador teve com Blue. Ele decidiu capturá-lo, pois o Electabuzz pode subjugá-lo facilmente se ele agir de forma arrogante e, em segundo lugar, aumentará a força de ponta da equipe Alvin. Com isso em mente, Slowking usou um jato de água para atacar Sharpedo no estômago, seu ponto mais fraco. De lá, ele usou Hiper Raio e o enfraqueceu ainda mais. Finalmente, ele usou seus poderes psíquicos, que atualmente são mais poderosos do que movimentos do tipo água e usou cabeçadas em para finalizar as coisas. Depois disso, ele usou sua Pokébola e pegou o Sharpedo de nível Pseudo-Rei. Finalmente, Alvin tem 3 novos Pokémon Pseudo-Rei em sua equipe. Embora eles estivessem tendo uma vitória fácil contra o Pseudo-Rei Pokémon, a situação ainda não estava a favor dos defensores. Embora os Pokémon tenham sido derrotados facilmente, eles ainda levaram de meia hora a 1 hora para serem derrotados. Nesse período de tempo, apenas os Pokémon Alvin têm resistência para continuar. Outros estão mortos de cansaço da batalha contínua ou pereceram na batalha. Quanto mais a batalha se arrasta, menor o número de Pokémon e treinadores defensores. E também chegou o momento em que a linha defensiva de um lado é completamente penetrada. O Capitão Bark não consegue deter os Pokémon avassaladores do seu lado e eles conseguem avançar e seguir em direção aos alvos inofensivos no navio de cruzeiro. Capítulo 299. O Slowking e o Electabuzz de Alvin levaram quase 1 hora para derrubar seus alvos. Pseudo-Reis Snorlax ainda está de frente para seu oponente no chão gelado. Mas a linha defensiva de um lado quebrou no intervalo de 40 minutos, quando a batalha começou oficialmente. Isso deu aos Pokémon atacantes cerca de 10 a 20 minutos antes que eles pudessem se apresentar e proteger o navio de cruzeiro pessoalmente. Este também é tempo suficiente para iniciar um massacre e isso aconteceu. Vários Pokémon do tipo água penetraram na linha defensiva e agora estão logo abaixo do navio de cruzeiro. Alguns se chocaram contra a parte metálica densa do navio de cruzeiro, enquanto outros atacaram para criar um buraco para que pudessem entrar no navio. Alguns Pokémon pássaros também estão lá para ajudá-los a abrir passagem para eles. O Pidgeot e o Golbat criaram uma área de proibição de voo sobre o convés do navio de cruzeiro. Nenhum Pokémon voador pode entrar nessa área e sobreviver para viver na cauda. Então alguns deles se esgueiraram para baixo para criar um buraco na colina do navio de cruzeiro. Pidgeot, Golbat e outros Pokémon voadores notaram a chegada dos Pokémon aquáticos perto do navio, mas foram impedidos pelos Pokémon voadores de interferir. Depois de um esforço contínuo, eles finalmente conseguiram fazer um furo no casco. Esse buraco foi posteriormente ampliado o suficiente para permitir que alguns Pokémon de tamanho médio, como Polivir e outros, entrassem um de cada vez. Os outros começaram a criar mais buracos para entrar no navio. Não há ninguém que possa impedi-los e o caos começará a se abater sobre os níveis mais baixos da nave. O único que pode impedir tudo isso é Blue, mas ele já mencionou que só interferirá quando a vítima atingir um certo nível ou quando eles, ou seja, Elsa, Cynthia, Lucian, Bill e Alvin, estiverem em situação de vida ou morte. Então o destino de muitas pessoas no navio de cruzeiro está fadado ao fracasso. Alvin está ficando ansioso agora que Pidgeot e Golbat enviaram mensagens de que os Pokémons conseguiram romper a linha de defesa e até mesmo entrar no navio criando um buraco no casco.
Ele está pensando em todas as maneiras possíveis de impedir o massacre e limitar a quantidade de vítimas. Alvin não tem mais grandes esperanças de que conseguirá detê-lo sozinho, a menos que revele todas as suas cartas na batalha. Essa opção não está mais aberta. Ele tem a sensação de que pode usar todos os seus Pokémons se a situação parecer estar saindo do controle, ou se ele não estiver disposto a fazer alguns sacrifícios para obter a vitória. Então ele deliberadamente enviou de volta todas as Pokébolas, exceto aquelas que ele decidiu usar nesta batalha, para Blue através de seu Slowking. Parece que ele fez a escolha certa estrategicamente, mas sua consciência mental parece incitá-lo para que ele possa encontrar uma maneira de lidar com eles. Depois de pensar muito, apenas uma opção está visível na frente dele, e essa opção também causará baixas, não importa como ele a veja. Ele pediu que seus 2 pseudo-reis Pokémon terminassem a batalha sombrios, mas tivessem força suficiente para enfrentar os Pokémon na batalha posterior. Eles são os que darão o golpe decisivo no Pokémon. Mas ele ainda precisa de alguém que consiga arrastar o Pokémon por tempo suficiente e evitar que muitos Pokémon entrem na nave e causem estragos. Seu Gengar pode lidar com Pokémon que entram furtivamente no navio de cruzeiro pelo convés, mas para aqueles que entram no navio pelos níveis mais baixos, ele precisará de um treinador forte. Os únicos em sua mente são seus amigos e o Capitão Bark. Mas nenhum de seus amigos pode fazer as coisas que precisam ser feitas neste cenário. E quem fez o trabalho tem grandes chances de sofrer ferimentos que podem ser fatais ou até mesmo fatais. Então ele fez uma escolha que envolveu não apenas suas emoções, mas também planos estratégicos. Ele contatou seu alvo através do espião. Capitão Bark, Capitão Bark. Ele contatou seu alvo mentalmente. Quem? Bark gritou surpreso e olhou ao redor freneticamente, que chamou enquanto lutava contra seus inimigos e então gritou com raiva: quem quer que você seja. Estou muito ocupado agora. Conversaremos depois que essa batalha acabar. Ele sentiu que estava familiarizado com esse tom, mas não conseguia discernir quem ele era. Eu sou Alvin Bart. Preciso que você vá até o navio e o proteja dos Pokémon. Eles criaram um buraco no casco. Não podemos deixá-los entrar no navio em grande número ou haverá um massacre completo. Ele transmitiu ao capitão. Depois que Alvin se apresentou, o capitão sentiu que havia uma situação em mãos. Afinal, ele não sente que alguém tão maduro quanto Alvin entrará em contato com ele em um momento como esse, quando ele não pode ser distraído. Mas ao ouvir por que ele o chamou, ele fica chocado ao extremo. Esta situação é muito terrível. O quê? A linha defensiva foi violada. Se a situação não for retomada, todos os civis no navio estarão em perigo. O que você precisa que eu faça? O Capitão Bark entende o que Alvin quer que ele faça, mas ainda quer ouvir o que ele quer. Alvin fica em silêncio por algum tempo antes de falar. Preciso que você segure aqueles Pokémon. Depois que meu Electabuzz e Slowking lidarem com os inimigos deles, eles voltarão para te dar suporte. Bark sabia o quão perigosa essa tarefa seria. Então ele tem alguns conflitos sobre aceitar essa tarefa ou não. Mas lembrando que originalmente seu trabalho é garantir que os passageiros cheguem ao seu destino sãos e salvos. Bark se recompôs e perguntou: por quanto tempo preciso arrastá-los? Cerca de meia hora no mínimo a 1 hora no máximo. Se eles não conseguirem alcançá-lo até esse horário, então eu desistirei da minha posição e irei resgatá-lo pessoalmente. Alvin deu a ele a resposta, bem como o tempo que ele tem que durar até que o reforço chegue. Bark perguntou brincando: então essa é uma tarefa solo, chefe? Você pode formar um time com você, mas eles não podem passar de 10. Não podemos simplesmente abrir mão dessa linha defensiva também. Alvin disse decisivamente. Bark entendeu o que ele quis dizer e fez o que lhe foi ordenado. Com Electabuzz e Slowking. Depois que a batalha de Electabuzz e Slowking terminou, eles recuperaram parte de sua resistência gasta enquanto descansavam. Slowking fez uma varredura mental no campo de batalha para ter uma estimativa aproximada de como realmente foi a batalha sob o navio. Sua expressão ficou séria ao perceber a situação, e ele se teletransportou primeiro para o Electabuzz e depois para o campo de batalha sem demora. Capítulo 300. Slowking e Electabuzz teletransportaram-se para a batalha logo abaixo do navio de cruzeiro. Eles viram apenas 3 pessoas ainda de pé e enfrentando uma apreensão de mais de 100 Pokémon com menos de 10 Pokémon do seu lado. Mesmo as 3 pessoas que ainda estão lutando estão cobertas de ferimentos e têm vários ferimentos no corpo. Suas roupas estão encharcadas de sangue e somente sua forte vontade permitiu que continuassem lutando. Entre essas 3 pessoas, 2 são os marinheiros veteranos que estão sempre com o Capitão Bark e o auxiliam no trabalho do navio de cruzeiro. E o último é o Capitão Bark, o próprio capitão do SS Smith. Seu uniforme branco original de capitão agora está tingido de sangue de seus oponentes, assim como de seus próprios ferimentos. Seu uniforme agora está em farrapos e ninguém consegue relacionar a imagem atual do Capitão Bark com o elegante e inteligente Capitão Bark em seu uniforme de Capitão G. Primeira qualidade. Eles não podem durar muito, então Slowking usa surf. Um tsunami de água se materializou e varreu em direção à zona de batalha com um rugido estrondoso. Parece varrer tudo e qualquer coisa em seu caminho com sua onda. Felizmente, Slowking o controlou e conseguiu contornar a área ao redor dos homens lutando. Este tsunami furioso varreu a maioria dos Pokémon. Eles são Pokémon do tipo água, então não são afetados por este ataque. Mas o Electabuzz também está presente lá. Ele usou o choque elétrico, que deu um golpe mortal nos numerosos Pokémon do tipo água.
Sob essa combinação implacável, todos os Pokémon foram assados e vapor pareceu subir de seus corpos. Embora alguns ainda estejam vivos após esse perigoso movimento combinado, eles estão em seu último suspiro ou paralisados e não conseguem se mover um centímetro agora. Depois de lidar com a maioria dos Pokémon atacantes, eles começaram a avançar em direção aos 3 humanos que ainda estavam em condições de lutar. Os Pokémons ao redor que ainda estão em condições de luta, olham para os dois com grande vigilância. Seus instintos estavam correndo horas extras desde o momento em que apareceram em sua visão. Quando eles derrotaram seus oponentes e viram a dupla Slowking e Electabuzz, ele ainda mantém uma atitude cuidadosa em relação aos dois. Os Pokémon deles estão em frente aos treinadores para se protegerem da dupla. Slowking viu a vigilância que eles tinham em relação a eles e tentou acalmá-los. Eu sou Slowking. Eu sou Alvin Pokémon. Ele nos enviou aqui como reforços. Slowking se apresentou ao grupo usando telepatia. Essa coisa funcionou e Bark baixou a guarda contra Slowking e Electabuzz. Mas ele ficou confuso e perguntou: você conseguiu derrotar seus oponentes tão rápido? Ele entende que embora este lugar seja importante, a linha defensiva é muito mais importante. Então ele deseja saber se Alvin encolheu a linha defensiva ou se eles derrotaram seus oponentes. Slowking respondeu à pergunta de Bark e fez suas próprias perguntas apressadamente. Nós lidamos com nossos oponentes, e questionamento suficiente sobre isso. Diga-nos quantos Pokémon entraram na nave através de, apontando para grandes buracos no casco da nave, esses buracos e há quanto tempo eles entraram lá. Bark entendeu o tom sério em sua voz maldosa e respondeu a tudo. Electabuzz e Slowking acenam um para o outro. Slowking olhou para o estado de cansaço deles e garantiu: Electabuzz estará aqui para ajudar vocês a lidar com os restos e eu lidarei com a situação dentro da nave. Sem esperar que eles respondessem. Slowking flutua para dentro do buraco enquanto Electabuzz fica de pé no oceano congelado e se vira para olhar os Pokémons a alguma distância dele. Electabuzz enviou um trovão para o céu e outra pequena, porém espessa e condensada nuvem de trovão se formou sobre o navio de cruzeiro. O que ele está tentando fazer? Um dos marinheiros perguntou, sem saber exatamente o que aquela pequena nuvem de tempestade era capaz de fazer. Bart percebeu que seus Pokémon, assim como os de seus companheiros, pareciam um pouco ansiosos e olhavam para a nuvem negra que se aproximava com terror e cuidado. Como veterano, ele sabe que os instintos dos Pokémon são pelo menos 100 vezes melhores que os dos humanos. Então ele murmura alto o suficiente para os outros dois ouvirem. Ele pode estar no caminho certo. Os Pokémon têm medo disso. Assim que ele disse isso, o trovão pareceu rugir no céu anunciando sua presença ao mundo. Correntes de trovão rastejaram pela nuvem como se fossem cobras. E então, na forma de uma cobra, ele cai da nuvem e corre através dos Pokémon restantes que estão à distância. Com este único ataque, o entorno é completamente limpo. Ele eliminou todos aqueles Pokémon com um único golpe. Um dos marinheiros murmurou em choque. O Capitão Bart cai no chão gelado e murmura aliviado. No final, nosso trabalho está feito. Sim. Eles viram o quão poderosos alguns Pokémon podem ser. Eles até viram as batalhas desses poderosos Pokémon, mas vê-los de longe e observá-los de perto são coisas completamente diferentes. Electabuzz, depois de fazer isso, acalmou-se com um sorriso satisfeito no rosto. O Capitão Bart e seus parceiros também se acomodaram ao seu lado e olham para o céu depois que o fardo foi tirado de suas cabeças. Mas depois de um momento Bart disse com um olhar sério, não sei que inferno eles desencadearam dentro da nave. Isso fez com que não apenas seu parceiro, mas também seus Pokémon ficassem sérios. Com Slowking dentro do navio de cruzeiro. Como Bart mencionou anteriormente, o Pokémon aquático que conseguiu entrar no navio de cruzeiro desencadeou o inferno lá dentro. Slowking caminhou pelas cabines do navio, as várias portas dos quartos de cada lado estavam quebradas. Há alguns pedaços esmagados de um cadáver ou até mesmo corpos mortos no chão. Há algumas pessoas cujos órgãos estão até faltando, provavelmente depois que os Pokémon os mataram. Em seu caminho, ele lidou com alguns Crocona, Polivir e outros Pokémon bípedes. Mas depois que ele subiu a um certo nível, ele viu algumas mudanças no estado dos cadáveres. Eles perderam suas roupas ou tinham ferimentos corporais pesados. Esses eram ferimentos recentes que não são algo que um Pokémon pode causar, ou pelo menos um Pokémon que pode entrar no navio de cruzeiro. Slowking sentiu que algo estava errado sobre isso e decidiu informar seu treinador Alvin sobre esse assunto mais tarde. Ele pode dar a ele um incentivo melhor sobre esse assunto. Quando ele sobe para o próximo nível, depois de lidar com os Pokémon neste andar, ele descobre que a maioria deles já foi derrotada. Depois de ir para lá, o que ele viu na frente dele o chocou profundamente. Ele sabia que Alvin ficaria furioso com isso quando visse isso.